partir dali eu fiquei muito curioso para descobrir quem era esse Deus. Eu liguei para a mãe menininha do Cantoar na Bahia. Ela me falou acerca desse Deus. Eu disse, eu encontrei uma mãe de santo muito poderosa. O guia dela não se revelou com o rosto. Ele se revelou como uma luz. Aí ela disse para mim, o que foi que a entidade falou a você? Você mandou matar? Eu disse, mandei matar ela. A entidade disse que não poderia matar porque o Deus dela era todo poderoso. Ela disse, essa moça aí, ela não é macumbeira. Essa moça aí é uma cristã. Você lembra que quando você veio aqui, eu falei para você que não pode fazer macumba contra os cristãos? Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque não adianta. Não adianta fazer macumba contra ele na cachoeira. Não adianta fazer na encruzilhada. Não adianta fazer no cemitério. Não adianta fazer macumba na cachoeira. Não adianta fazer macumba contra eles em lugar nenhum. Eu disse, mas por quê? Ela disse, quando você manda um guia pegar ele, o Deus deles manda a legião de seres celestiais protegê-lo. Quando o diabo, irmão, vai em tua direção, o Senhor manda anjo para te guardar e te proteger. Eu disse a ela, e agora? Ela disse, agora você vai parar de mexer com os crentes. Se você não parar de mexer, você pode morrer. Eu disse, a senhora falou para mim que o meu corpo é fechado. A senhora falou para mim que ninguém pode me matar. Ela disse, mas o Deus dos crentes pode. Eu disse, e os meus guias que me protegem e me defendem? Ela disse, ele arrebenta com tudo. Olhe para o seu irmão e diga, se mexer com você, mexe com o teu Deus. E o teu Deus arrebenta com tudo, meu irmão. Ali eu comecei a ficar muito curioso, irmão. Eu comecei a desconfiar que existia um outro Deus. Eu queria saber, perguntei para a mãe de santo que trabalhava comigo. Ela disse que não era preciso eu saber disso. Isso poderia comprometer muito a minha vida. Mas eu fiquei muito curioso. Fui fazer um trabalho para o cantor Fábio Júnior. Era um trabalho de proteção de lar. Se você for em qualquer mansão de empresários que tem pacto na magia, quando você for entrar na mansão dele, você vai perceber que toda mansão, ela tem um jardim de um lado e de outro. Nesse jardim, eles colocam um bonequinho pequeno. Às vezes eles colocam setanão, às vezes é um anãozinho pequeno. Ali vai estar nos bonecos, embaixo, na perna, um pire, tipo um prato. Aí vai ter uma cinza, uma areia de cor cinza. Aquilo ali não é areia. Aquilo ali é ossos humanos, ossos de gente. Aquilo é feito uma proteção para que os outros guias respeitem e não prejudiquem aquela mansão. Eu fui fazer o trabalho para o cantor Fábio Júnior. Mandei o rapaz ir no cemitério e me enterrar um defunto. Expliquei a ele, vai ao coveiro, explica ao coveiro que é para mim e fala para ele a qualidade de ossos que eu quero. Ele tem que pegar um defunto que já faz tempo e está somente apenas os ossos. Eles me trouxeram 13 quilos de ossos. Quando me trouxe os ossos, eu guardei no roncó, para a noite passar por uma moinha. Passava por um processo, aonde ia moer os ossos da pessoa e tornar ela em uma areia, para poder entregar para o cantor Fábio Júnior. Quando eu fui passar os ossos pela moinha, o Exu do Lodo era um guia que trabalhava comigo, que recebia essa oferenda. Quando eu fui passar os ossos, o Exu do Lodo se materializou. Quando há qualquer coisa errada no trabalho, ele se materializa. Ele se apresenta e avisa que está errado. Ele se apresentou, olhou para mim, eu disse, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada? Ele disse, tem. Eu disse, o quê? Ele disse, esses ossos que você arrumou. Eu disse, oxe, esses ossos que eu arrumei é osso de gente. Peguei a canela dos ossos e mostrei a ele. Eu digo, isso aqui é ossos humanos. Ele disse, eu sei, mas esses ossos aí não servem para o ritual que você quer. Eu disse, mas eu sempre fico com esses ossos. Ele disse, mas esse não serve. E eu perguntei a ele, por que esse não serve? Ele disse, esses ossos que você arrumou pertencem a uma pessoa cristã. Eu disse, oxe, os cristãos não são gente não? Ele disse, são, mas os ossos deles não servem para magia. Eu disse, por que não serve? Ele disse, porque o Deus dele não deixa tocar nos ossos dele. Até os seus ossos, meu irmão, tem valor para o teu Deus. Até depois de morto, você ainda tem valor para o teu Deus. Aquilo, eu fiquei pensando, eu digo, como é que pode um Deus valorizar até os ossos daquelas pessoas? Eu fiquei muito curioso com isso. Comecei a ter alguma dificuldade. Comecei a fazer trabalho contra crente e começou os trabalhos a dar errado. Os pais de santo começaram a me orientar que eu ia terminar me prejudicando,
porque eu estava mexendo com os crentes e o Deus dos crentes poderia me pegar. Eu comecei a ter mais cuidado, mas sempre aparecia alguém para fazer trabalho contra crente. Eu tinha que fazer trabalho contra empresário, mas todas as vezes que eu fazia, os guias não obedeciam e não realizavam o trabalho. Eu comecei a entender que o Deus dos crentes era poderoso. Uma das últimas vezes que eu tive problema com crente, foi com um pastor Cícero. Ele na época era presbítero. Eu abri um salão, eu abri uma área somente para atender político, porque vinha muito prefeito das cidades vizinhas, vinha muito vereador fazer trabalho de bruxaria para poder ganhar mandato. Então eu abri um centro somente para atender os políticos. E esse centro era lá em Prazeres. Eu comecei a receber vários políticos. Os primeiros 3 meses, tudo estava correndo bem. Quando de repente uma pizzaria fechou bem pertinho do centro e colocou placa de aluguel. Ali uma igreja alugou. Entrou ali uma igreja, Assembleia de Deus. Veio um monte de gente para lá. E eu não sabia o problema que tinha a igreja. Quando a igreja abriu, todo o meu trabalho forte era na sexta-feira. O trabalho da igreja também era na sexta-feira. Eles começaram a fazer trabalho na sexta-feira e o trabalho deles começaram a atrapalhar o meu. A partir da sexta-feira os guias não baixavam no meu terreiro. Eu comecei a estranhar. Primeira sexta, segunda sexta, o primeiro mês, o segundo mês. Aquilo eu fiquei sem saber o que acontecia, porque os guias não baixavam mais no terreiro. Eu peguei e liguei para Pita do Barão, lá no Codó do Maranhão, o macumbeiro mais poderoso do Maranhão. Liguei para ele e contei a situação a ele. Ele disse para mim, olha, na região aí, tem alguma igreja evangélica? Eu disse, olha, igreja não tem. Tem um salão aqui, que era uma pizzaria, e agora tem um monte de crente lá. Ele disse, esses crentes se reúnem no dia do seu trabalho. Eu disse, olha, o meu trabalho aqui é na sexta-feira, e a reunião deles também é na sexta-feira. Ele disse, o problema está aí. Eu disse, como assim? Ele disse, quando esses crentes se reúnem, o Deus dele manda seres celestiais proteger o bairro. O bairro fica fechado por seres celestiais. Os guias, entidades, não conseguem penetrar aí aonde eles estão fazendo reunião. Não dá para entrar lá. Você tem que conversar com o dono da igreja para que ele mude o dia de trabalho dele, para que não atrapalhe o seu. Eu fui conversar. Me vesti, coloquei a bata, coloquei a corrente e fui lá. Eu sabia que as pessoas tinham medo quando eu estava vestido de pai de santo. Quando eu cheguei lá com a correntona, bati, chegou um rapaz para me atender. Eu disse, moço, eu gostaria de falar com o dono dessa igreja. Quem é o dono daí? Ele disse, o dono é Jesus. Aí eu disse, eu quero falar com ele. Ele disse, mas Jesus está no céu. Eu digo, você está tirando onda com a minha cara, né? Ele disse, não, você perguntou o dono aqui é Jesus. Eu digo, mas quem toma conta dessa igreja? Ele disse, o responsável é o pastor Cícero. Aí foi lá, chamou o pastor Cícero. Desse tamanho, irmão, bem neguinho, bem pretinho, desse tamanho, mas bravo. Não tinha medo de gigante Golias, não tinha medo de demônio, nenhum tipo ele tinha medo. Bem magrinho, chegou lá, ele puxava assim, andava todo no estilo. Aí quando chegou lá para me cumprimentar, eu olhei para ele, eu disse a ele, o senhor que é o dono dessa igreja? Ele disse, não, o dono aqui é Deus. Aí eu olhei, eu digo, o senhor está com brincadeira comigo? Esse aí disse que é Jesus, e o senhor vem dizer que é Deus? Ele disse, é um dono só. O que é que o senhor quer? Eu digo, mas cadê o dono daí? Ele disse, o dono é Deus, meu filho. Aí eu disse, o senhor é o quê? Ele disse, eu sou o responsável pela igreja. Eu digo, é o senhor que resolve tudo aqui? Ele disse, é. Eu digo, então, estou com um problema muito sério com o senhor. Isso o que é? Eu digo, você está vendo aquela placa ali? Ele disse, estou. O senhor sabe o que é aquilo? Ele disse, um centro. Eu digo, eu estou ali há muito tempo. O senhor chegou agora e o seu trabalho está atrapalhando o meu trabalho. Eu precisava que o senhor pegasse o seu trabalho, mudasse o dia dele, para não atrapalhar o meu. Pastor Cícero olhou para mim assim e disse, como é que é? Mudar o meu trabalho? Eu disse, é. Ele disse, rapaz, isso aí é difícil. Olhou para mim e disse, você já viu um provérbio que diz que os incomodados é que se mude? Irmão, ele era um tampinha de nada. Eu olhei para a cara dele assim, mas me deu vontade de eu dar um soco nele. Aí eu olhei para ele e disse, é o quê? Ele disse, os incomodados é que se mude. Eu olhei para ele e disse, então tá bom. Se o senhor não tirar, não mudar seu culto daqui, seu negócio, sua reunião daqui, durante 15 dias, vou fazer macumba para você.
Você vai ficar o couro e o osso. Você vai ficar bem magrinho, não vai morrer não, depois eu lhe mato. Aí ele disse, é mesmo? Eu disse, é. Ele disse, olha, já estou tremendo de medo. Rapaz, mas eu fiquei bravo demais com esse homem, irmão. Ele entrou para dentro da igreja, não me deu mais atenção. Eu fiquei revoltado. Chamei os macumbeiros e comecei a fazer macumba. Toma macumba em cima do Cício, toma macumba. Quando foi no domingo de manhã, eu peguei 5 cadáveres. Levei para uma mata chamada Mata de Lobo. Abri ele, tirei o couro do cadáver. E aquilo ali dentro do pacto da magia. No momento que o corpo do cadáver fosse secando, ele ia emagrecendo com a doença de secar mesmo. Ficar doente e seco. E ali eu fiz o trabalho. Tirei a pele do corpo e deixei lá. E tome macumba 15 dias. O cadáver já estava tudo seco já. Eu digo, ele deve ter morrido. Não vi mais ele. Passou 20 dias, não vi. Passou um mês, não vi. Eu com o mesmo problema. E nada de ver ele. Eu ficava lá de cima do centro para ver se via ele e não vi. Aí fui fazer um trabalho na cachoeira. Quando eu fui fazer o trabalho na cachoeira, ali veio um monte de crente, tudo vestido de branco. Ele estava vindo de um batismo que eles fizeram lá no lago. Quando vem tudo de branco, vem um neguinho na frente andando que nem ele. Só que o neguinho estava bem gordinho. Aí veio assim, aí eu parei e fiquei olhando, digo, será que é ele? Aí fiquei olhando direitinho, aí ele vem todo animado, andando. Aí quando chega pertinho de mim, ele, vizinho! Eu olhei e disse, mas não é que é ele mesmo? Ele disse, olha rapaz, essa tua macumba é boa demais, rapaz. Eu aumentei 5 quilos. Foi-se embora, irmão, mas eu brabo, aí os outros macumbeiros perguntando o que é que ele estava dizendo. Eu digo, eu sei lá o que é que ele queria dizer. Mas, irmão, eu vi que não tinha jeito de mexer com ele. Eu fui conversar com ele numa boa. Eu disse, olha, o senhor me desculpe, o tratamento que eu tive com o senhor, o que eu falei, na verdade eu nem fiz nada contra o senhor. E eu queria conversar numa boa. Quanto é que o senhor quer para tirar o seu povo daqui? O senhor tem um monte de gente, o senhor pode arrumar um salão maior, eu pago. Quanto o senhor quer? Ele disse, ó, isso aí é um negócio para conversar. Aí conversou com o tesoureiro da igreja. Conversou com o tesoureiro, no outro dia me deu a resposta. Disse, olha, eu quero X. Eu liguei para o prefeito, conversei com o prefeito, contei a dificuldade que estava lá e precisava de dinheiro. O prefeito era filho de santo da magia, mandou na hora o dinheiro. Aí eu peguei o saco e levei o dinheiro para ele. Levei o dinheiro, disse, aqui está o dinheiro, agora eu quero que o senhor saia daqui. Pode tirar o povo daí dessa igreja e coloca a placa aí. Ele disse, não, mas não é assim não. Não posso tirar meu povo assim. Eu preciso de 10 dias para desocupar o salão. Se você não quiser, eu digo, não, eu quero. Pode ficar 10 dias aí. E fiquei esperando, irmão. Quando deu 10 dias, ele colocou a placa no salão. Aluga-se esse salão. Aí pronto, eu fiquei de posse de vitória lá. Aí continuei fazendo trabalho. Mas mesmo assim o guia não baixou. Chegou a primeira sexta-feira, o guia não baixava. Eu digo, ainda isso aí, ainda é impacto daqueles crentes. Na segunda sexta-feira, eu digo que tem impacto pesado que não sai. Aí 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses. Aí eu tinha que fechar o salão porque os guias não estavam baixando, eu não estava tendo lucro nenhum no salão, no centro. Aí eu comentei com os filhos de santo lá. Eu disse, o problema estava sendo esse danado dessa igreja aí. Eu tirei a igreja, mas o problema continua. Aí ele disse, a igreja que estava aqui, ela saiu, mas saiu para outra rua. Eles tinham um templo lá, uma igreja construída, só que estava faltando pôr o teto e colocar o piso. Não sei onde arrumar dinheiro, no instante colocaram o teto e o piso. Crente não é bobo não, irmão. Crente não é bobo não. Queira o diabo ou não, o diabo tem que levar a bênção na casa do crente. É, você pensa que o rei Faraó colocou o anel no dedo do José porque ele quis? Não, ele colocou porque Deus mandou ele colocar. Se Deus quer te dar vitória, o ímpio vai levar na tua casa a tua bênção. Deus é tremendo e terrível. Eu até me alegro com isso, porque ainda como macumbeiro consegui fazer o piso da igreja e o teto da igreja. Deus é tremendo, irmão. Aquilo me deixou tão doido da vida, só que eu não contava para os outros pais santos, senão eles iam tirar a zombaria de mim. Eu fiquei revoltado, eu digo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa nesses crentes. Eu não sabia, irmão, que o que tem nos crentes é mais poderoso do que o que estava comigo. Eu estava com a legião de demônio, mas os crentes têm o Espírito de Deus que é mais poderoso. Eu comecei a fazer vários trabalhos e consagrar novelas, desenhos, filmes de terror, irmão.
é o filme de terror que tem a força mais poderosa da magia. O filme, ele transmite um espírito de loucura. Você já conheceu alguém? Estudou com alguém? A pessoa era bem estudava direitinho, jogava bola, era um rapaz direito. Agora ele está com problema. Ele não te conhece, não conhece ninguém, não corta o cabelo. A única pessoa que ele reconhece é a mãe. Ele ficou doente. Sabe o que é aquilo ali? Força satânica que sai através de filme de terror. O filme de terror transmite um demônio, que o demônio entra na mente, bloqueia ela e deixa a pessoa louco. Tem muitos crentes aqui que gostam de filme de terror. Tenha cuidado. Você está pensando que quando você está assistindo um filmezinho de terror, o Espírito Santo está lá do teu lado? Quem está lá do teu lado é os demônios, os espíritos das trevas. Sabe quando é que o Espírito Santo está do teu lado? No momento que tu estás louvando a Deus e tu estás fazendo alguma coisa para agradar o Senhor. Aí o Espírito de Deus está do teu lado. Mas no momento que tu está agradando o Satanás, quem está do teu lado é os demônios. Por isso que muita gente não prospera na vida e não tem uma vida como deveria ter. Porque vive agradando a Deus e agradando a Satanás. Tem pessoas que estão aqui e está uma benção. Terminou aqui, se chama ele para um pagodezinho, é normal. Ele fica lá de longe, ele diz, lá eu não bebo, não faço nada, ele fica de longe. Aí o pagode começa a tocar e ele fica só assim, ó, só no balancinho. Amado, nós temos que mostrar ao mundo que Jesus vive em nós. Não vá na conversa de ímpio, não. Tem mulher crente aqui que pode perder seu casamento, indo na conversa de ímpio. Ímpio dizendo, você tem que fazer isso com o seu marido, tem que fazer aquilo, você não tem que fazer nada, você tem que pôr ele aqui, ó, no joelho. Ele vai ter que amar você do jeito que você é. Do jeito que você é, ele vai ter que te amar. Porque ele te conheceu assim. Não vá na conversa de ímpio. Ímpio vai ser usado por Satanás para destruir a tua vida. Não dê ouvido. Dê ouvido a pessoas de Deus que vivem buscando a presença do Senhor. Consagrei várias novelas. Novela, antes de entrar no ar, é feito um ritual satânico, aonde 6 crianças é sacrificada no ritual de magia negra. Ontem eu falei sobre as novelas. Hoje eu vou falar acerca dos desenhos. Depois que eu consagrei as novelas, eu consagrei a última novela, foi no ano de 89, que foi a novela Tieta do Agreste. Depois que eu consagrei as novelas, eu passei a consagrar os desenhos. Os desenhos, antes de entrar no ar, é feito um ritual satânico e é oferecido a um Exum, chamado Exum Mirim. É um demônio pequeno. Esse demônio prende as crianças e bloqueia a sua mente. Esse demônio transforma a criança em homem afeminado. Se for menina, transforma ela em lésbica. É uma força satânica e sobrenatural. Quem fez o homem? Quem? E a mulher? Tem gente que não lê Bíblia, irmão, que tem até medo de falar que foi Deus que fez o homem. Tem medo. Foi Deus que fez o homem, irmão. Quem fez o homem? E a mulher? E o homem afeminado? E a lésbica? O diabo não tem poder de fazer um ser humano. Quem fez o ser humano foi Deus. Mas por que o homem ficou afeminado? Através de seta maligna e força satânica. Às vezes você condena um homem afeminado. Ele é um homem normal, igual a qualquer um outro. Apenas ele está preso por um demônio que disse que ele pode ser mulher. E ele precisa da sua oração para Deus mudar a vida dele. Para Deus transformar a vida dele. O diabo trabalha desde o começo do mundo, jogando setas malignas para pegar a criança e transformar ela em homens afeminados. Às vezes você diz, eu conheço um menininho que ele é afeminado desde pequeno, ele já nasceu assim, não. Ele nasceu homem. Quando criança, com certeza ele foi preso através de televisão, através de alguma seta maligna, qual entrou dentro da mente dele e disse para ele que ele poderia ser mulher. Hoje a tecnologia é usada para o diabo e os demônios usar muitas das vezes. Hoje é através de desenho que os espíritos malignos pegam a criança. A criança presa pelo Exum Mirim, ela tem uma característica diferente. Ela é diferente de todas as crianças. A criança presa pelo Exum Mirim, ela não gosta de água. Ela não gosta de tomar banho de jeito nenhum. Quando você chama ela para tomar banho, ela prefere que você chame ela para levar uma surra de que tomar banho. Ela não gosta de água.
ela não gosta de escovar os dentes, ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela faz de manhã é ligar a televisão para assistir desenho. Eu consagrei um desenho chamado He-Man. No desenho He-Man, ali tem um boneco, aquele boneco se chama Esqueleto. Você pode ver que ele tem um corpo físico bonito, um preparamento bonito, mas por que colocaram a cabeça de uma caveira no rosto dele? Não poderia, já que é um desenho de criança, não poderia colocar um rosto normal? Mas por que colocaram uma caveira? Porque na verdade é o que ele é. Esse aí é o Exum Caveira, é o Deus da morte na magia negra. Esse desenho foi homenagem a ele. E quando ele apresenta esse desenho, ele dá uma risada, não sei se alguém lembra, quem já assistiu. Naquela risada ele manda uma mensagem oculta, amaldiçoando a tua casa e amaldiçoando o teu filho, através de uma força satânica. Consagrei um outro desenho. Esse outro desenho, ele tem um caboclo de orixá, um demônio muito poderoso. Um desenho chamado Thundercats. No desenho Thundercats, tem um boneco chamado Munra. Esse boneco chamado Munra é um caboclo de orixá. Munra. Esse boneco aqui que vocês estão vendo, ele é uma múmia. Ele é uma múmia. No momento que ele chega diante de um caldeirão de água fervente, literalmente, para todo mundo ouvir, ele estende a mão e diz assim: antigos espíritos do mal. Ele está falando dos primeiros demônios que veio à terra. Transforma essa forma decadente, essa forma velha, em Munra. Aí ele se transforma, mostra outro. Ele se transforma nesse demônio grande, com 2 metros de altura. Na sua cabeça cresce 2 cobras. No seu peitoral, uma cobra de nó com 2 cabeças. Ele começa a girar em um redemoinho e começa a dizer: em nome de Lucifer, o príncipe das trevas, eu maldiçoo todos que me assistem. Naquela hora ele transmite para o teu filho, o demônio do Exum Mirim. Teu filho começa a ser respondão, falar palavrão que você nunca ouviu, ter dificuldade na escola, a professora reclamar dele. Teu filho passa a não querer mais tomar banho, passa a não querer estudar. Teu filho passa a dar trabalho, porque ele está preso por entidades malignas. Da vez de você colocar teu filho, irmão, que tem mãe que tem filho e quer se livrar dele. Aí a forma que ela encontra de se livrar do filho é colocando ele para assistir desenho. Se você quer pôr ele para assistir desenho, vá numa livraria evangélica e compre desenho bíblico, que ele vai aprender a palavra de Deus e vai se alegrar. Tire o teu filho do pé de televisão. É uma arma satânica. Antigamente você não via moça de 12 anos querendo namorar, não. Uma moça de 12 anos, ela era criança, ela queria brincar de boneca. Hoje moça de 12 anos quer ter uma boneca. É através de quê? É através da televisão. Moças de 13, 14 anos, que ainda são criança, mas na cabeça dela, pela tecnologia, ela já é uma moça, ela já é uma mulher, ela já sabe, ela já pode, ela já é, e na verdade é apenas uma criança. A televisão é uma arma muito poderosa, irmão, muito poderosa, e ela pode destruir o teu lar, pode destruir o teu lar. Tem crente aqui que não ora nem para dormir, mas vai na casa dele 3 horas da manhã, que ele está assistindo o que não presta na televisão. Forças malignas é transmitida para amaldiçoar a tua família, para amaldiçoar a tua casa. O desenho, ele bloqueia a criança. Você pode ver quando a criança, ela senta em qualquer lugar para assistir desenho. Ela senta numa facilidade e ela fica bem quietinha. No momento que a criança estiver sentada assistindo, ela estiver quieta, você deixa ela vai estar bem quieta. Aí você pega ela e faz uma experiência. Tira ela da televisão, desliga a televisão e você vai começar a ver ela se manifestar. Você vai começar a ver tua criança fazer tanta bagunça, tanto barulho, tanta coisa. Porque o Exum Mirim manifesta no corpo dela. Começa a dar uma energia estranha a ela, qual você não conhece. Isso são forças ocultas, forças malignas para destruir as crianças. Você sabe o que as crianças são? São o futuro de amanhã. Se não existir criança hoje, não existe igreja amanhã. Se não existir criança hoje, não existe futuro amanhã. Então você tem que ensinar a tua criança
o caminho que ela deve andar. Ela vai crescer e ela não vai se desviar dele. Querido, eu consagrei vários desenhos. Fui pai de santo de cabeça de Fernando Collor de Melo. Fui pai de santo de cabeça do cantor Leandro do estado de Goiás. Fui pai de santo de cabeça do cantor Reginaldo Rossi do estado de Pernambuco. Fiz trabalho para vários artistas, atores, atrizes. Comecei a ganhar muito dinheiro na magia para o Centro de Magia Negra. Eu dei uma entrevista no ano de 89, depois que eu apresentei a última novela, que foi a novela Tieta do Agreste. E na entrevista que eu dei, eu falei muita coisa que não devia. Falei coisa que me comprometeu. A moça que estava me entrevistando, ela gravou todas as minhas palavras. E aquela moça pegou aquele gravador e levou para a Polícia Federal. A Polícia Federal, dentro de 10 dias, chegou no centro. A minha sorte é que o delegado da Polícia Federal era filho de santo, da mãe de santo, que eu trabalhava com ela. Ele sentou com ela e explicou o caso. Disse: olha, o menininho deu uma entrevista aqui, a senhora não estava, falou muita bobeira. A moça descobriu que vocês guardam defunto lá embaixo, e ela passou tudo para nós. Eu consegui confiscar o gravador dela e ficar com a fita dizendo que ia resolver o caso. Mas o problema é que nós vamos ter que prender ele. Ele vai ter que ficar uns dias preso para ver no que é que vai dar, e depois a gente solta ele. A mãe de santo me chamou, conversou comigo e disse: olha, você falou isso, e você comprometeu o centro. Para você livrar o centro e livrar você, você vai ter que passar uns dias preso. Eu disse: não tem problema não, eu vou. Eu fui. Fiquei preso 15 dias na delegacia federal. Depois dos 15 dias o negócio se inflamou mais. Conseguiu vazar aquela gravação. A população do estado de Pernambuco ficou revoltada. E as pessoas queriam me matar. O delegado falou, disse: agora não tem jeito, ele vai ter que ir preso, vai ter que ser condenado. Agora fui preso e fui condenado. Fui condenado a 8 anos e 6 meses de prisão. Fui encaminhado para o presídio da Libobruno, é o presídio do Recife. Mas na época a população de Pernambuco queria me matar. Eles tentaram virar o carro, tentaram quebrar tudo, e ali a polícia não tinha como segurar. Os presos estavam vendo a hora só de eu entrar para poder me matar. O governador do estado, não sei como eles fizeram, me transferiram para o estado de Alagoas. Eu fui transferido para o presídio São Leonardo, que fica no Tabuleiro dos Martins, no estado de Alagoas. Fui transferido para lá. Lá eu fui condenado a 8 anos e 6 meses de prisão. Todo preso, quando chega logo no presídio, não sei aqui na região, no Nordeste é assim. Todo preso, quando chega, ele fica 3 dias numa sala, como castigo, fechado. Depois que ele sai dessa sala, ele vai para a cela dele. Eu fiquei 3 dias, mas os 3 dias que eu fiquei numa cela fechada, os presos passavam e olhavam para mim. Eles andavam um pouco com medo, porque via o corrente, via a fama de macumbeiro, mas muitos deles tinham coragem e dizia: quando tu sair daí eu quero ver se tu realmente come carne humana. Eles começaram a me ameaçar. Estrupador, irmão, e macumbeiro que faz trabalho com o corpo humano, quando chega no presídio, morre. Quando não morre, sofre muito lá dentro da prisão. Na prisão que eu estava, entrou um estrupador. Quando ele entrou lá dentro da cela, ele já estava todo rasgado, todo quebrado, e eles batem com força. Ali eles começaram a me ameaçar e eu fiquei com medo, fiquei muito com medo. Quando o juiz me chamou para assinar um documento qual eu ia preso, que ele viu que eu não sabia escrever, ele assustou-se. Ele disse: mas é um macumbeiro tão conhecido, não sabe nem escrever o nome. Eu tive que molhar o nome, um negocinho que eles dão lá, molha o dedo e coloca. A assinatura é isso, de quem não sabe ler. Ele até se espantou, mas não sabia ele a lei da magia qual era. Eu não podia saber ler nem escrever. Você pode observar que a maioria das pessoas católicas seguidoras são pessoas que não têm leitura. A pessoa que não tem leitura, mesmo que ela não é cristã, mas ela não segue nenhuma religião, porque ela sabe que a verdade é diferente. Mas a pessoa que não tem leitura, ela vai naquilo que o povo ensina para ela, aquilo que diz. Por isso que tem aquelas pessoas que dizem: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Pode ver que são pessoas que não têm quase cultura nenhuma. Por isso que eles se pegam nessa religião e querem morrer nisso. Aqueles que sabem ler, eles começam a desconfiar. Eles começam a estranhar.
Ele vai na igreja dele, está o santo dele ali. Ele vai no centro de macumba, o santo também está lá. Então ele começa a estranhar. Na magia negra, a padroeira do Brasil é a Aparecida do Norte. Na magia negra é um Exum, é um demônio que toma conta de rio e comanda cachoeira. O santo que eu conheço, ele se chama Jesus de Nazaré. Esse é santo. Só ele é digno de honra, digno de glória e de louvor. Quem veio adorar ele aqui, dê um glória bem alto para ele. É esse que é digno de glória. Aleluia. Quando entrei dentro do presídio, os presos me ameaçando, dizendo que ia me matar. Eu conversei com o carcereiro depois que eu saí de dentro da cela do castigo e pedi para ligar. Fiz a ligação para a mãe de santo. Eu disse para ela: olha, dê um jeito de me tirar daqui, que os presos aqui já estão me ameaçando, estão querendo me matar. Ela disse: nós vamos conversar aqui com o governador e vamos ver o que é que vai dar. Ela foi conversar com o governador de Pernambuco. O governador de Pernambuco conversou com o governador de Alagoas. E eles disseram: não tem como tirar. Ele já caiu, já foi para a mídia, já foi para jornal, já foi para a televisão. Não tem jeito. Todo mundo está sabendo desse caso. Se tirar ele da prisão, vai dar um problema muito sério para a gente. Ele tem que ficar lá. Ela disse para mim: olha, tu tem que ficar mais um tempo aí. Segura aí, deixa enfriar o negócio, deixa o povo esquecer, para a gente poder te tirar. Nesse período, irmão, a minha mãe e a minha irmã mais velha estavam em uma campanha de oração. A minha mãe orava de 10 da noite às 3 da madrugada, para que alguém me encontrasse e me trouxesse de volta. A minha mãe passou a ter um problema muito sério. Ela começava a tremer quando ela ia no mercado, que ela encontrasse alguém, a pessoa dissesse assim: o teu filho já apareceu? Ela começava a tremer, dava uma tremedeira nela e chorar. E ela respondia dizendo: não, mas um dia ele vai aparecer. Ninguém nunca conseguiu roubar a fé da minha mãe. Uma fé inabalável, irmão. A irmã que a minha mãe mais confiava, mais acreditava, era minha tia Lia, dirigente do Circo de Oração, conhecida como Canela de Fogo, um instrumentão de Deus lá em Pernambuco. Mas um dia minha tia Lia chegou para minha mãe, abraçou ela e disse: neguinha, para de falar por aí que o teu filho vai aparecer. Aceita, teu filho morreu. Com certeza quando ele se perdeu, alguma coisa aconteceu, de repente já morreu, já está na glória com Deus, está no lugar melhor do que a gente. Minha mãe pegou na mão dela e disse: nega, eu não aceito isso. Um dia Deus disse para mim que o meu filho seria um pregador da sua palavra. Eu não vi o meu filho pregando. Eu quero ver o meu filho pregando, porque o Deus que me prometeu é fiel. Minha tia conversou com a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha foi dar conselho à minha mãe. Chegou para minha mãe e disse: olha, mãe, eu vou parar de orar. Não vou orar mais pelo meu irmão, porque com certeza o meu irmão já morreu. Se o meu irmão tivesse vivo, ele era de maior, já saberia voltar para casa, já estava aqui em casa. Então com certeza ele já morreu. Agora a senhora não quer aceitar isso e fica falando para o povo aí que o meu irmão está vivo e qualquer dia aparece, e as pessoas ficam me perguntando se a senhora está louca e eu não sei o que responder. Eu não vou mais orar pelo meu irmão. Minha mãe deu um abraço bem forte na minha irmã, chorou com ela e disse: tá bom, minha filha, eu entendo você, mas Deus vai lhe dar saúde, vai lhe dar força, para que você fique viva, e um dia possa ver seu irmão, e no dia que você vê ele, você vai abraçá-lo, e vai pedir perdão a ele, e vai saber que Deus, quando promete, ele cumpre com a sua palavra. A minha mãe tinha uma fé, irmão, que nada nem ninguém conseguia abalar. Minha mãe continuou orando por mim. Eu lá dentro da prisão, os meses foi se passando, eu estava na fila do almoço. A fila do almoço na prisão tem que ficar, tinha 1.800 presos na época que eu fui preso no presídio São Leonardo. É uma fila de 1.800 pessoas para poder pegar a comida. Eu estava ali na fila dos presos para pegar o almoço. Chegou um preso por trás de mim. Esse preso tinha quase 2 metros de altura. Ele era conhecido como Hulk.
Era o preso mais forte dentro do presídio e um dos mais perigosos. Ele se aproximou de mim, olhou para mim e disse: Pai de Santo. Eu olhei para ele, eu disse: o que é? Ele disse: é verdade que o teu corpo é fechado? Eu disse: é. Por quê? Ele disse: não, é que eu vim ver se o teu corpo é fechado mesmo. Eu dei as costas a ele. Quando eu dei as costas a ele, irmão, ele me deu um soco tão forte, deu um soco tão forte no meu ouvido, que eu caí com quase 3 metros de distância. Quando eu caí no chão, que eu tentei me levantar, o meu ouvido começou a sangrar e deu uma tontura na minha cabeça. Eu não consegui. Quando eu fiz força que me levantei, ele pegou um punhal nesse tamanho e travou o meu peito de um lado para o outro. Quando ele travou o meu peito, que ele puxou o punhal não sai sangue. Só molha um pouquinho assim, mas não sai, espirra sangue para fora. O punhal, ele trava o sangue dentro do corpo. Quando ele olhou para mim e disse: de repente o teu corpo é fechado, eu vou dar uma no umbigo para ver se tu aguenta. Me deu outra furada no umbigo, que saiu na minha espinha, é onde até hoje eu sinto essa dor na espinha. Travou minha barriga e travou a espinha. Quando segurou, ele puxou. Eu caí ali e comecei a me bater. Minha barriga começou a doer. E eu comecei a pedir ajuda às pessoas. As pessoas começaram a zombar e disse: chama Satanás, chama teus Exus, chama teus demônios. Cadê? Tu não é macumbeiro, tu não tem poder, faz alguma coisa. Eu comecei a me bater ali, irmão. Comecei a me bater e a minha barriga inchar. Eu tinha perdido o pacto na magia. Eu liguei para a mãe de santo. Ela disse: olha, nós vamos ter uma reunião com os babalorixá. Eles vão decidir o que vai fazer com você. Na reunião, os babalorixá disseram a ela: ele mexeu com muita coisa errada, mexeu com muito crente, e além disso ainda falou muita besteira para a televisão. Atrapalhou a gente, não serve mais para magia. Quebra a corrente dele e manda ele tirar a corrente do pescoço, senão os guias matam ele. Eu tinha tirado a minha corrente do pescoço, tinha perdido meu pacto na magia. Eu não era mais nada, eu era apenas um jovem de 21 anos de idade. Naquela hora eu estava me batendo ali, morrendo. Naquele dia que ela falou essas palavras, eu disse a ela: olha, a senhora sabe que eu não tenho pai, não tenho mãe. A minha mãe é a senhora. Ela disse: eu nunca fui tua mãe. Tu entrou nessa roubada só, e é só que tu vai ficar. Ela mudou o telefone dela. Não consegui mais contato com ela. Eu agora era um jovem de 21 anos de idade, sem proteção de guia, sem proteção de ninguém. E 1.800 presos querendo me matar. Ali eu fiquei estrubuchando no chão. Quando de repente os carceleiros chegam. Quando os carceleiros olham, diz: o que aconteceu aí? Quem tá no chão? Aí disse: é o macumbeiro de Recife. Aí ele olhou e disse... Eu fiz assim para o lado do carceleiro, para ele me ajudar, me socorrer. Aí disse: não, dá um tempo aí, deixa ele aí. E ali eles olhando para mim, ninguém pode socorrer. No presídio, se alguém levar uma facada e outro socorrer, os presos dão facada nele também. E eu fiquei ali me batendo. Minha barriga começou a inchar, porque o sangue não sai para fora, ele fica preso dentro da barriga. Minha barriga começou a inchar. Fiquei 40 minutos. O carceleiro voltou e disse: essa coisa não morreu ainda? Pega ele aí. Me pegaram pelos braços de qualquer jeito, jogaram dentro da ambulância e me levaram para o hospital. No meio do caminho, um dos carceleiros começou a pôr o dedo aonde eu tinha levado a facada. Começou a pôr o dedo ali e começou a bater em mim. O outro carceleiro olhou e disse: faz isso com o cara não, rapaz. Ele disse: você está com dó dele? Você sabe quem é ele? Disse: quem é ele? Você é um macumbeiro de Recife. Aí disse: ah, é ele? Então tampa o nariz dele que ele morre. Ele tampou meu nariz, fechou minha boca, mas eu não morri. Quando eu cheguei no hospital, veio ali, entramos na sala de emergência, veio ali a equipe de enfermeiro ou médico para me levar. Quando aquela equipe veio numa carreira, que eles vêm rápido quando a pessoa chega na emergência, o carcereiro disse: calma, pode ficar sossegado. Essa peça aqui não presta não. Isso aqui é filho do diabo. Aí disse: quem é que está aí? Você é o macumbeiro de Recife. Aí disse: ah, é essa coisa, tudo que não presta vocês trazem para cá. Coloca aí. Colocaram eu numa maquinazinha e me levaram lá para dentro. O médico olhou para mim, me deixou no corredor e disse: fica aí, fica um tempinho aí. E foi embora. Eu fiquei 2 horas e 50 minutos para ser atendido. Minha barriga estava tão inchada que parecia que ela ia explodir. Uma dor tão terrível eu estava sentindo no corpo. Eu não sabia o que era aquilo. Uma dor tão terrível. Quando deu 2 horas e 50, o médico chegou, olhou, abriu meu olho, porque eu estava quase fechando o olho. Ele disse: isso aqui é duro de morrer.
essas coisas não prestam, dura demais. Vamos levar ele. Disse para o carcereiro, eu vou levar ele para o raio-x, para poder ver onde a gente vai abrir ele, o que é que vai fazer com ele. Quando me levou para o raio-x, quando ele foi me levando, rapidamente apareceu uma pessoa, mas eu não consegui ver, mas eu consegui ver a mão. Aquela mão bateu na minha barriga e sumiu. Quando aquela mão bateu na minha barriga, a minha barriga começou a esquentar, um calor muito grande, eu comecei a suar, e depois aquele calor passou. Minha barriga começou a desinchar, a dor começou a parar. Eu entrei dentro da sala que ia passar pelo raio-x. Veio uma máquina em cima, com a cor azul, passando um laser por cima de mim. Depois voltou uma outra máquina com laser vermelho, passando por cima de mim. Eu ouvi quando o médico disse para o carcereiro, você não falou que o cara levou uma travada de um lado para o outro? O cara não levou uma travada de um lado para o outro. O cara não tem nada dentro dele. Ele levou um furãozinho na frente e um furão atrás. De repente o cara tentou furar na frente, ele correu, o cara furou atrás. Aí o carcereiro disse, não, ele levou uma travada que travou ele de um lado para o outro. O carcereiro, o médico disse, não tem nada disso aqui. Aí o outro carcereiro disse, eu não falei para você não bater nele, rapaz? Esse cara é filho do diabo, rapaz, tem pacto direto com o cão. Eu falei para você. Aí o carcereiro ficou com medo. Aí quando o médico me tirou de dentro da sala, o carcereiro já chegou, olhou para mim assim, e fez o sinal da cruz, disse cruz credo, e não sei o que, fez uma reza lá, e disse, olha, não faça macumba para minha família não, viu? Minha família não tem nada a ver, a tapa que eu dei em você ali, não foi na hora da emoção, da raiva, e começou a me pedir meio mundo de desculpa. Aí quando entrou dentro da ambulância para me levar de volta para o presídio, ele pegou um texto e ficou lá rezando. Aí rezou a Ave Maria de trás para frente, de frente para trás, até chegar no presídio. Foi tanta reza, e eu só olhando para ele. Quando eu olhava para ele assim, que eu virava o rosto, que eu olhava para ele, ele fazia o sinal da cruz, cruz credo. Toda hora que eu olhava, ele dizia cruz credo, para a magia não pegar nele. Só que ele me arrebentou, irmão. Quando eu entrei dentro do presídio, era mentira dele, que ele não viu nada, mas ele inventou. Ele disse, olha, o cabra é filho do demônio. Eu vi um diabo, tipo um dragão descendo e curando ele. Mas é tudo mentira. Mas isso os presos acreditou. Nisso os presos disseram, já que o corpo dele é fechado, vamos me inaugurar. Nessa brincadeirinha, eu levei 10 facadas de punhal. Uma noite, os carcereiros entraram dentro da minha cela. Quando entra dentro da cela, eles entram dentro da cela, ele pega qualquer preso ali, eles batem, eles matam, levam para matar. Diz que o preso fugiu e no outro dia amanhece morto. Me pegaram. Quando eles entraram dentro da minha cela, olharam para mim e disseram, fique quieto, não faça barulho não. A gente tem uma surpresa para você. Aí me pegaram e me levaram para a chapa. Lá dentro da chapa, colocaram a minha cabeça no banheiro, lá ele chama boi. E jogaram lá dentro e começaram a bater em mim. Aí disse, não, vamos fazer uma coisa boa com esse rapaz. Eles pegaram um alicate, eu acredito que esse alicate é de eletricista, só que ele não é assim de frente, ele é tipo um bico assim. Eles pegaram aquele alicate, abriram a minha boca e arrancaram meus 2 dentes do fundo, junto com o gengibre e com tudo, puxaram. Quando puxou, o sangue começou a jorrar da minha boca. Eu passei quase 3 meses com sangue saindo da minha boca, quase que eu morria. Eu apanhava ali todos os dias. Se você observar o meu rosto, eu tenho vários tipos de cicatriz pequena. Isso é pancada. Eu tenho uma cicatriz bem aqui. Essa cicatriz aqui ele me deu com um porrete. Ele deu uma porretada no meu rosto que eu caí com uns 2 metros. Minha cabeça ficou inchada, bem grandona. Eu apanhava ali todos os dias. As visitas quando chegavam, irmão, elas jogavam sumo de laranja em mim. Jogava resto de suco. Quando as pessoas diziam, olha, é um macumbeiro, as pessoas faziam o que queriam. Os presos me davam ordem. Eles diziam, olha macumbeiro, já que tu não tem família, não tem visita, fica aí dentro para não espantar o povo. Eu ficava dentro da cela. Era proibido todos presos falar comigo. Eu fiz um trabalho para um preso chamado Hulk. Eu já não tinha mais contato com a magia, não tinha contato com os guias. Mas para ver se eu pegava uma moral com ele, com o índio. O índio era um dos bandidos mais perigosos do presídio. Eu fiz o trabalho para matar uma ex-mulher do índio. O índio me trouxe tudo que eu pedi, ele mandava trazer. O índio tinha uma ordem tão poderosa no presídio que ele matava a gente lá de fora. Se ele mandasse matar qualquer pessoa lá fora, os outros bandidos matavam. Eu digo, se eu fizer o trabalho e der certo de repente, eu vou pegar uma moral com o índio.
Fiz o trabalho não deu certo. O índio mandou dar um couro em mim que eu passei uns 3 dias para me recuperar. O índio disse: se você ficar dizendo aqui que você é macumbeiro, eu vou mandar matar você. Aí eu parei, dei um jeito de sair da cela onde eu estava, fui transferido para outra cela. Cada pavilhão é comandado por um bandido. Fui comandado para uma cela que quem comandava lá era o Bola 7. O Bola 7 mandou eu fazer um trabalho para ele. Eu fiz o trabalho de Bola 7. Deu errado. O Bola 7 ia me matar. Mas os presos disseram para o Bola 7, disse: o índio não matou ele, rapaz, deu só um couro. O Bola 7 disse: você vai apanhar, rapaz, você vai apanhar, que você não é macumbeiro de coisa nenhuma, sua macumba não vale nada. Você disse que ia fazer isso, ia fazer aquilo. O camarada está zombando de mim, dizendo que está me esperando lá fora, o cara não morreu, nem adoeceu, nada aconteceu. Mandou me dar um couro. Irmão, comecei a apanhar. No presídio eu apanhava de dia, de tarde e de noite. Comecei a ficar bem magro. Fiquei muito magro. Um preso chegou para mim e disse: olha, rapaz, tu tá estranho, tu tá tão amarelo, tem alguma coisa errada contigo. Eu digo: tem nada errado comigo não, rapaz, meu corpo é fechado, doença não pega em mim. Ele disse: não sei não, rapaz, se o teu corpo é fechado, eu acho que já se abriu e tu deve estar com AIDS. Aí eu fiquei quieto. Eles conversaram com o carcereiro. O carcereiro conversou com o diretor. O diretor mandou eu fazer exame. Me levaram para fazer exame. Eu fiz todo tipo de exame que eles pediram. Depois que eu fiz os exames, veio o resultado do exame. O carcereiro chegou lá na minha cela e disse para mim: ó, macumbeiro, pega as tuas coisas aí que tu vai ser transferido de cela. Tu vai ficar numa cela que tem cuidado médico, onde vai ficar somente pessoas doentes. Eu disse: mas eu tenho o quê? Ele disse: tu está com câncer e tem que sair dessa cela e ir para outra. Aí eu peguei minhas coisas. Aí só tinha um preso que falava comigo que ele já era um senhor de idade. Eu disse para ele: olha, câncer é uma doença ruim? Ele disse: é nada, rapaz, só não tem cura. Eu agora estava condenado pela medicina e condenado pela sociedade. Estava condenado à morte. Fui para uma cela que só tinha cuidado médico. Mas quando eu entrei naquela cela, 3 cadáveres já estavam saindo dali. Todo dia um canceroso morria. Todo dia saía um defunto dali. Eu fiquei naquela cela. Os dias foram se passando e eu fui ficando muito ruim. Eu não conseguia mais ir no banheiro, não conseguia me levantar. O canceroso, ele começa a sentir uns trancos no osso. Parece que alguém amarrou o osso de um lado para o outro e está puxando para quebrar. Eu comecei a sentir muita dor. Eu comecei a sofrer muito lá dentro. Eu nunca tive uma visita lá dentro da prisão. Mas um dia chegou uma mulher. Quando essa mulher entrou dentro da cela que eu estava, ela começou a olhar para a cama, tipo procurando alguém. Eu olhei, eu digo: será que essa mulher é alguém da minha família? Ela era morena, rosto parecido com o meu. Eu fiquei numa expectativa que aquela mulher poderia ser alguém da minha família que estava me procurando. Uns 3 dias antes, eu tinha conversado com um preso lá mesmo na cela. E eu disse ao preso: será possível um homem nascer sem ter pai, sem ter mãe? Ele disse: claro que não. O ser humano, para nascer, tem que ter pai e ter mãe. Eu disse a ele: mas eu não tenho pai nem tenho mãe. Eu sou filho de Exum. Ele disse: que filho de Exum, coisa nenhuma, rapaz. Tu tem pai e tem mãe. Tu pode não ter conhecido, mas tu tem pai e tem mãe. Eu disse a ele: mas será que eu tenho? Ele disse: tem sim. Eu fiquei naquela expectativa. Eu passei a ter sonho. Eu comecei a sonhar com uma mulher. Essa mulher me pegava na mão e me levava para uma igreja. E mandava eu ficar quieto, sentado no canto, e ela começava a falar. Eu comecei a sonhar com um homem. Esse homem me colocava em um velocípede de madeira e me carregava pelo meio de uma rua de barro. Eu comecei a ter apenas esse sonho quando eu era criancinha pequeno. Eu comecei a sonhar aquela mulher me abraçando. Eu comecei a sonhar com ela me beijando. Mas eu não sabia quem era aquela mulher. Quando essa senhora entrou, eu fiquei olhando: será que essa senhora aí é minha mãe? Aquela senhora procurava alguém desesperado lá dentro da prisão. Quando ela foi chegando próximo da minha cama, eu acreditava que ela ia chegar na minha cama e a pessoa que ela procurava era eu. Mas quando ela se aproximou da minha cama, o filho dela estava do lado da minha cama. Ela pegou o filho dela e colocou no colo. E ela começou a falar palavras tão bonitas. Palavras que só uma mãe fala. Às vezes você diz que não sabe pregar. Não prega porque não sabe pregar. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa. Eu queria ouvir uma palavra bonita de alguém.
as pessoas só falavam que eu deveria morrer. Elas me xingavam, elas me batiam. Ninguém nunca falou uma palavra bonita para mim. Se você falar uma palavra para alguém que necessita, a história dele pode ser mudada. Se você chegar para alguém e dizer Jesus te ama e pode te salvar, se ela tiver na carência que eu estava, Deus pode mudar a vida dela. Ali, irmão, aquela mulher começou a falar palavras que só uma mãe fala. Palavras tão bonitas. Quando ela falava aquelas palavras, eu comecei a chorar. Chorar porque nunca ouvi palavras tão bonitas. Ela transmitia uma confiança para o filho dela. Ela disse: meu filho, mamãe vai estar esperando você sair dessa prisão. Quando você sair, mamãe vai fazer uma festa. E ela começou a falar tantas coisas bonitas. E eu ali ouvindo e chorando. No meu coração eu dizia: se essa mulher fosse a minha mãe, eu morreria feliz. Eu queria uma mãe, mas eu não tinha. Quando aquela mulher foi terminando de conversar com seu filho, ela disse: quem é esse rapazinho que está aí do lado tão novinho? Ele disse: é o macumbeiro de Recife. Foi aonde eu ouvi mais uma vez alguém falando cruz credo. Ela disse cruz credo e disse um restante lá e fez o sinal da cruz. Mas eu achava que esse negócio de cruz credo era uma coisa boa. Quando ela terminou de conversar com ele, era a hora da visita ir embora. Ela foi passando perto da minha cama. Eu pensei comigo: se eu jogar a mão nela, de repente ela fala uma palavra bonita para mim. Quando ela foi passando, eu fiz força. O canceroso, ele não tem força, fica somente o osso e a peia no corpo. Eu joguei a mão e toquei nela. Assim, quando eu toquei, segurei nela, eu dei uma olhada, tipo dando um sorriso para ela, falar alguma coisa para mim. Quando eu toquei nela, ela deu um tapa tão forte na minha mão que quase quebra o meu braço. Colocou o dedo no meu nariz com a ignorância e disse: macumbeiro desgraçado, meu filho está aqui sem dever, mas você está aqui porque você deve. Você tem que morrer e queimar nas profundezas do inferno. Quando aquela mulher terminou essas palavras, que saiu, eu comecei a chorar, porque uma senhora de idade, uma velhinha, estava querendo minha morte. Eu percebi, irmão, que todo mundo queria que eu morresse. Eu percebi que o meu destino era morrer. Eu tentei por várias vezes morrer. Tentei por várias vezes me matar, mas não consegui. Naquele período, passando-se uma semana, veio uma equipe de carcereiro, que era o carcereiro da limpeza, mas eu não sabia. Eles não tinham vindo ainda. Quando eles entraram dentro do presídio, eles começaram a ir na cama de cada preso que não tinha família, que estava com câncer. E quando era no outro dia, aqueles presos estavam mortos. Eu não conseguia entender bem aquilo. Mas um dia novamente vem essa equipe de carcereiro. Quando eles entram, um deles, um senhor de idade, vai passando pela minha cama, porque ele já vinha com o fichário de todos os cancerosos que não tinha família. E passou pela minha cama era a cama 9. E eu não estava na lista, ele passou. Quando ele olhou para mim, me viu tossindo e me viu que eu estava muito ruim, ele voltou. Olhou para mim, disse: você está muito ruim. Olhou para mim e disse: você sente dor nesse braço aqui? O câncer, ele começa a dar dor na junta. Eu fiquei calado, não falei nada para ele. Fiquei bem sério. Ele perguntou: você sente dor nesse braço, rapaz? Eu não falei nada. Ele sentou na beira da minha cama e ficou olhando para mim. Eu não tinha mais sobrancelha, não tinha mais cabelo. Ele passou a mão na minha cabeça. Só que ele passou de uma forma carinhosa. Quando ele passou a mão na minha cabeça, ele me quebrou daquela forma. Eu pensei: esse homem é bom. Ele alisou minha cabeça. Eu olhei para ele e disse: olha, moço, eu sinto dor no meu braço. Meu braço dói, minhas pernas dói, meu peito dói, meu corpo inteiro dói. Ele disse: é estranho que você não está aqui na lista. Aí ele disse: você sente muito puxão no corpo? Eu disse: sinto, parece que alguém está puxando minhas pernas. Eu sinto muita dor mesmo. Ele olhou e disse: realmente você está muito ruim. Eu vou pôr seu nome aqui. Como é seu nome? Eu falei. Ele colocou meu nome e disse: olha, você está ruim demais, rapaz, mas eu gostei de você. Eu olhei para ele, irmão, nunca ouvi ninguém dizer que gostava de mim. Aí eu fiz que eu não ouvi. Eu disse: o senhor falou o quê? Ele falou: eu gostei de você. Aí eu dei um sorriso, tipo, gostei dele ter dito que gostou de mim.
Eu fiquei alegre, irmão, porque ali eu não era mais macumbeiro. Não tinha mais demônio no meu corpo, ali apenas um jovem de 20 anos. Condenado pela sociedade, por ter servido a Satanás e ter sido escravo de Satanás. O ímpio, ele nunca vai entender que Deus veio para perdoar o homem. Porque o diabo veio para escravizar. Tudo que eu fiz na magia negra, eu fazia incorporado. Se eu tivesse uma filha e o diabo dissesse assim, mata ela e come, eu mataria. Se ele dissesse para mim, corta dos teus braços, eu cortaria. Porque eu era servo de Satanás. E tudo que ele mandasse eu fazer, eu faria. Ali aquele homem começou a falar que gostou de mim. Eu fiquei alegre com aquilo. Ele olhou para mim e disse, olha, você sente muita dor, você está sofrendo com isso. Eu disse, estou. Ele disse, mas tem uma coisa. Eu vou ajudar você. Eu disse, o senhor vai fazer o quê? Ele disse, eu vou dar um remédio a você e você vai parar de sentir dor. Você não vai sentir mais dor não. Você vai ficar bom. Eu disse, é verdade? Ele disse, é. Aí ele foi na outra cama e voltou, olhou para mim, fez assim, olha, eu vou conversar com o diretor sobre você. Tá certo? Aí eu fiz, tá bom. Quando aquele homem saiu, eu fiquei feliz. Quando aquele homem andava, eu estava olhando para ele, eu estava vendo ele como um herói. E eu comecei a falar, eu vou ficar curado, e quando eu ficar curado, eu vou arrumar um emprego, e eu não vou fazer macumba mais, eu vou fazer amizade com as pessoas vão gostar de mim, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ter amigo, eu vou estudar, e depois vou procurar minha família. Eu fiz tanto projeto, eu passei aquela noite inteira fazendo os projetos, porque eu ia ser curado. Para mim ia aparecer um remédio milagroso e ia me curar do câncer. Mas quando foi no outro dia de manhã, aquele homem chegou. Ele olhou para mim, eu disse a ele, eu olhei para ele assim, ele olhou e disse, ó, consegui teu remédio, consegui a ordem do diretor, mas eu não posso te dar o remédio agora. À tardezinha, tem gente do governo aí, à tardezinha eu trago o teu remédio. Eu disse, tá bom, mas eu fiquei naquela expectativa, sem conseguir dormir, esperando um remédio para ser curado. Quando foi à tarde, aquele carcereiro entrou. Só que ele já entrou de uma forma diferente. Quando ele entrou, ele já não sorriu para mim. Ele já veio sério, com a roupa diferente e com a outra equipe de carcereiro. Ele veio com uma injeção na mão, conhecida como a injeção da misericórdia. A injeção que mata o canceroso. Ele veio com uma corda fina na mão. Ele se aproximou de mim quando eu olhei para a mão dele. E eu vi que ele estava com a injeção da misericórdia. Eu percebi e entendi que aquele homem não ia me ajudar. Eu entendi que ele ia me matar. Naquela hora eu comecei a tremer. Minhas pernas começaram a tremer. Meus braços começaram a tremer. Aquele homem se aproximou de mim e começou calado a olhar para o meu rosto. Eu olhei para ele e comecei a chorar. Olhei para ele, eu disse, moço, o senhor falou que ia me ajudar, moço. O senhor não vai me ajudar. O senhor vai me matar. Eu olhei para ele e disse, moço, eu nunca entrei numa escola. Eu não sei fazer o meu nome. Eu nunca vi minha mãe. Eu nunca vi meu pai. Eu nunca tive um amigo. Eu fui escravo da macumba. Não me mate não. Me dê uma chance, uma oportunidade, para eu ser uma pessoa diferente. Deixa eu sair dessa prisão. Deixa eu lá fora trabalhar. Deixa eu ser alguém. As pessoas que me odeiam hoje vai poder gostar de mim depois. Não me mate não. Ele amarrou meus braços, irmão, e disse para mim, para você não tem mais jeito. O único jeito para você é a morte. Amarrou minhas pernas e pegou a injeção. Ele disse, olha, se você tentar se mexer vai ser pior. Você vai sentir dor. Fique quieto. Eu queria me levantar, irmão, eu queria lutar com ele para que ele não tirasse a minha vida. Aquele homem injetou a injeção na minha veia. Quando ele injetou aquela injeção, o meu sangue começou a se transformar em água. A injeção começou a agitar o meu corpo. Mas eu fechei minhas mãos e comecei a falar. Eu não vou morrer. Eu não quero morrer. Eu queria viver, irmão. Pela primeira vez, eu queria viver. Eu queria uma oportunidade. Eu queria uma chance para ser alguém diferente. Mas ali aquela injeção começou a agitar o meu corpo. Eu comecei a sentir uma dor tão forte.
mas eu fechei minhas mãos, e o efeito da injeção parece que estava passando. Ele disse, ele está resistindo à dose, dá uma dose maior aí. Ele pegou um outro frasquinho e puxou uma dose mais forte. Eu olhei para ele, querendo voar em cima dele, eu disse, não faça isso não. Não me mate não. Deixa eu viver. Dê uma chance para eu viver. Ele disse, não tem jeito para você. O único jeito é a morte. Quando ele injetou a injeção no meu braço, naquela hora, a injeção não tinha mais sangue para defender o líquido foi direto para o meu coração. Quando bateu no meu coração, congelou meu coração. Eu comecei a sentir uma fraqueza rápida, e eu vi quando o Exum Caveira, o Deus da morte, apareceu. Ele olhou para mim e disse, eu vou levar a tua alma para o inferno. Naquela hora ele sumiu, eu fechei os olhos. Na hora que eu fechei os olhos, irmão, um redemoinho se criou do nada, debaixo da minha cama. Era um redemoinho gigantesco, preto, negro, e começou a rodar e como o vento me sugar para dentro. O meu espírito saiu do meu corpo. Na hora que o meu espírito saiu do meu corpo, ele foi sugado para aquela escuridão. Quando ele foi sugado para a escuridão, parecia que não tinha fim aquele lugar, era tão grande, tão longo, e ele me puxando para dentro. Eu entendi ali, que agora eu estava morto, e estava indo para o inferno, condenado por Satanás. Mas naquela hora, eu ouvi uma voz forte, que ela deu um brado muito grande, e aquela voz disse, Deus, oh Deus, eu não sei aonde o meu filho está, mas vai ao encontro dele agora, traz o meu filho de volta para mim. Eu comecei a ouvir aquela voz, eu lembrei, era a voz da minha mãe, que estava na campanha de oração, orando por mim. Nunca, irmão, deixe de orar por alguém que você ama. Nunca desista do que Deus prometeu a você, porque é somente Ele que vai cumprir com o que Ele prometeu. Aquela voz novamente deu um grito e disse, Deus, Deus, traz o meu filho de volta. Aonde o meu filho estiver, traz ele de volta para mim. Deus ouviu a voz da minha mãe naquela hora. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz em Salmo capítulo 12, versículo 5, pelo clamor do pobre, gemido dos necessitados, eu, o Senhor Deus, me levanto do trono agora. Deus ouviu a oração da minha mãe. Pela terceira vez, minha mãe deu um grito e disse, Deus, estou velha, Deus, quando tu trarás o meu filho para os meus braços, traz o meu filho de volta para mim. Naquela hora surgiu 5 homens. Eles tinham as mantas grandes, brancas. Aquele um deles que estava na frente pegou a manta e tirou do corpo e jogou a manta na minha direção. Aquela manta fez que todo lugar se tornasse branco. O redemoinho fechou e sumiu. Aquele lugar parecia que eu estava num lugar como uma neve, tudo branco. E aqueles 5 homens se aproximou de mim. Um estava no meio, 2 do lado e 2 de outro. O que estava no meio se aproximou. Eu olhei para ele e perguntei quem ele era. Ele olhou para mim e disse, eu sou Deus da tua mãe. Eu sou o dono da vida. Olhou para mim e disse, eu te ordeno agora, volte para o teu corpo. Era 7 horas da manhã. Meu espírito voltou para o meu corpo. Eu pensei, irmão, que era um sonho ruim. Mas quando eu acordei, eu senti que eu estava em cima de outro corpo. Eu estava em cima de vários defuntos, aonde estava para ser enterrado, lá no presídio São Leonardo, onde na parte de trás tem um cemitério dos presos, que não tem família. Eu ouvi quando o carcereiro disse, enterra o pai de santo naquela cova do canto. Aí quando o carcereiro veio, ele parou e disse, oxe, parece que o corpo dele se mexeu. O outro disse, tu é doido, rapaz, ele amanheceu congelado. Aí disse, não, o corpo dele está se mexendo.
O outro disse, rapaz, eu não duvido nada, isso aí é filho do cão de verdade. Aí se aproximou de mim. Meu corpo começou a mexer, ele ficou com medo. Ele abriu com medo o frecho do saco. Quando ele abriu, eu abri o olho, olhei para ele. Ele olhou e disse, ele está vivo. Aí o outro carcereiro disse assim, coloca a mão e vê se ele está vivo. Ele colocou a mão aqui no meu pescoço. Disse, ele está quente, o olho dele está aberto, ele está vivo. Pegou no meu pulso e viu que eu estava vivo. Olhou para mim e disse, tu tem 7 vidas, macumbeiro. Eu fiz força, irmão. Coloquei a força, que o canceroso não tem quase nada de força. Eu fechei os olhos, botei força para falar, porque parecia que a minha voz tinha sumido. Mas eu fiz força. E olhei para ele e disse, não tenho 7 vidas. O Deus da minha mãe me voltou novamente à vida. Aleluia. Naquela hora, irmão, o carcereiro disse, pega ele, tira daí, coloca lá na cama, senão vão pensar que a gente ia enterrar ele vivo. Aí me pegaram de qualquer jeito, como pega um animal, e me levaram para a cama. Eu fechei meus olhos, eu disse, Deus da minha mãe, manda alguém aqui, eu quero te aceitar, eu quero te conhecer, e eu quero te servir. Eles me jogaram lá na cama e disse, desgraça, daqui uns dias tu morre. Eu fechei os olhos e falei com Deus. Eu digo, tu existe, manda alguém aqui. Naquela semana entrou um irmão lá dentro da prisão, pregando o evangelho. E ele perguntou, quem quer aceitar Jesus aqui? Eu olhei e fiz assim com a mão. Ele veio para perto de mim e disse, você quer aceitar Jesus? Eu disse a ele, olha, eu era macumbeiro, será que Jesus me quer? Ele disse, Jesus, claro que te quer, meu filho. Jesus morreu pelos teus pecados, morreu para te purificar. Jesus te ama e Ele te quer. Aí eu olhei e comecei a chorar, eu digo, então eu quero Ele. Ele disse, levante a sua mão, peça perdão pelos seus pecados. Eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados. Ele disse, agora peça para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida. Eu pedi ao Senhor, disse, Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Quando eu falei no livro da vida, minha língua enrolou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo para a glória de Deus. Naquela hora, irmão, naquela hora eu senti que eu fui curado do câncer. Os presos todo dia passavam lá e eu olhava e dizia, macumbeiro, é verdade, tu virou crente? Eu não falava nada. Foi passando um mês. O carcereiro que tomava conta dos cancerosos começou a estranhar. Ele olhou na minha cabeça e disse, oxe, está crescendo cabelo. Aí está estranho, tu está ficando forte novamente. Eu comecei a comer, porque o canceroso, irmão, ele não come. Eu comecei a comer com uma fome tão grande. Comecei a comer. Dentro de um ano, eu me levantei da cama. Cabelo, sobrancelha e forte para andar. Me levantei. Eles estranharam, fizeram o exame e disseram, como é que pode esse macumbeiro, o cara estava morto e agora está vivo e o sangue dele não tem nada, ele está limpo de tudo. Eles estranharam, irmão. A Bíblia diz que quem aceita Jesus aceita a vida, irmão. Eu aceitei o dono da vida. Me tornei lá dentro da prisão um pregador da palavra de Deus. Mas ainda continuei sendo perseguido pelos presos. Eu ainda apanhava dos presos. Teve um dia que o pastor que tomava conta da igreja na prisão marcou uma oração de manhã até às 6, porque o presídio abria de 6 de manhã e fechava às 6 de noite. Aí eu me acordei logo cedo de manhã, peguei a Bíblia e fui para a oração. Quando eu chego no corredor, ali está o Hulk, o bandido que me deu um soco no ouvido, parado com 5 presos ali. E eu abaixei a cabeça e botei a Bíblia, assim era o Novo Testamento. Antigamente tinha um Novo Testamento que ficava um homem, uma criancinha na cacunda de um homem. E eu botei aquele Novo Testamento no peito e fui com o olho fechado. Eu tinha ganhado roupa de doação lá dentro do presídio, uma gravata, uma camisa social. E eu, o verdadeiro crente, irmão. E eu fui ali, quando eu fui passando, o Hulk ficou no meio. Disse, tu é crente ou é macumbeiro? Eu olhei para ele, eu digo, eu sou crente. Ele olhou e disse, tu vai provar para a gente que tu é crente, rapaz. Aí, pega isso aí, isso é a Bíblia, esse livro aí? Eu digo, é. Pega aí. Abriu,
tirou uma página, disse: come aí, come que tu é crente, crente tem que comer a Bíblia. Eu comi 9 páginas da Bíblia. Depois que eu terminei de comer 9 páginas da Bíblia, ele me deu um soco tão forte, irmão. Eu caí no chão. Era para eu ter feito que estava desmaiado, mas eu me levantei e foi pior. Apanhei. Eles quebraram meus dentes, quebraram meu nariz. Ninguém pode fazer nada. Eu me levantei com a roupa toda suja de sangue, todo quebrado, dor nas costas, todo arrebentado. Mas eu fui para a igreja, peguei o Novo Testamento sujo e fui. Quando eu cheguei na porta da igreja, o pastor olhou se ele não estava, me pegou, me abraçou e disse: olha, meu filho, eu tenho um dó de você. Sua cruz na verdade é mais pesada do que a nossa para carregar, mas eu não posso fazer nada. Se eu me meter, eles me matam também. Aí eu olhei para ele, eu disse: pastor, eu sou crente, pastor, por que Deus não faz alguma coisa? Quando eu era macumbeiro, eu ia fazer macumba contra os crentes, e sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia. Eu sou crente agora, e por que Deus não me protege? Ele disse: meu filho, é difícil. Converse com Deus, conta a sua história para Ele. Eu disse: como é que eu vou conversar com Deus? O que é que eu vou falar para Deus? Ele disse: fale o que você sente no seu coração, fale o que você quer que Deus faça. Eu fiquei lá, irmão, fiquei no culto, na oração, depois voltei para minha cela. Eu dobrei meu joelho à noite, caí de joelho lá na cela. Eu comecei a orar, e eu disse: Deus, eu não te conheço ainda, Deus, mas eu sei que Tu existe. Eu sei que Tu é poderoso. Tu melhor do que eu sabe que eu não conheço a minha família. Nunca vi minha mãe. Não deixa eu morrer aqui não, Deus. Não deixa os presos me matar. Me tira daqui. Às vezes as pessoas não entendem, irmão, porque eu vou tão longe. Porque eu não exijo para pregar. É porque um dia eu não era ninguém, irmão. Deus me fez alguém. Um dia todo mundo queria me matar e Deus me deu vida. Naquele dia eu orei, eu disse: Deus, me tire daqui. Não deixe os presos tirar minha vida. Antes de eu ver minha família, ver minha mãe. Me dê uma oportunidade de estar lá fora, pregar a Tua palavra. Eu passei aquela noite orando. Quando eu saí, que eu tentei me levantar, meu joelho estava travado, porque já fazia mais de 8 horas de oração. Eu não conseguia direito, eu deitei na cama. E fiquei pensando e falando com Deus. Dentro de poucas semanas, um carcereiro entrou. Disse: olha, macumbeiro, pega tuas coisas aí, que o teu alvará de soltura chegou. Eu passei 4 anos e meio na prisão. Depois que eu orei, Deus mandou o juiz assinar a minha liberdade. Mas eu não tinha para onde ir. Um pastor me acolheu, me levou para sua casa. Eu fui colhido por aquele pastor. Ele disse para mim: olha, quando você arrumar um emprego, você arruma uma casinha e vai morar. Ele me levou para a casa dele. Só que ali ele passou a gostar de mim, fez amizade comigo, e começou a cuidar de mim, tratar de mim. E o tempo foi se passando, e aquele pastor tornou-se meu amigo. Ele disse para mim: olhe, eu sou seu pai, a minha esposa é a sua mãe. Mas quando era dia das mães, irmão, eu chorava, queria tanto conhecer minha mãe. Eu criava minha mãe, tinha hora que eu ia na igreja, eu criava ela morena, ela branca, eu fazia ela de todas as cores. Eu queria era uma mãe, eu queria ter minha mãe. O pastor ficou com muita dó de mim, ele tinha uma Kombi e uma Brasília. Ele vendeu a Brasília dele. Ele disse: olha, eu vou viajar, você vai ficar aqui com meu filho, e eu vou fazer uma viagem. Dentro de poucos dias eu vou voltar. E eu fiquei mal filho dele, e ele viajou para Recife. Eu não sabia para onde ele tinha ido. Ele foi procurar a minha família. Mas eu não tinha nome de ninguém e ele como ia encontrar. Ele saiu andando em Recife procurando, não encontrou ninguém. Mas ele parou numa cidade chamada Abreu e Lima. Ele conheceu o pastor chamado Isaac Martim, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abreu e Lima. E o pastor Isaac disse para ele: olha, vai ter um congresso muito grande aí. É o 25º aniversário do ciclo de oração. Todas as dirigentes de Recife vai estar nesse congresso. Porque esse moço sabe pregar. O
pastor disse, olha, ele não sabe pregar, porque ele não sabe ler. Mas ele conta algo do testemunho dele que é muito interessante. O pastor disse, traz ele aí, que ele vai ter uma oportunidade. E aí o pastor voltou para a casa dele, onde eu estava. Só que nesse período da semana, o filho dele tinha ciúme, porque o pastor me levava para todo lugar e não levava ele. Porque o pastor estava me ensinando, eu não conhecia bem as coisas, ele estava me ensinando. E o filho dele ficou com ciúme, terminou discutindo lá, porque ele não queria lavar prato, tinha que eu lavar, e vai para lá, vai para cá. Eu e ele saiu na mão, fomos brigar. Só que ele era fraquinho, eu dei um couro nele. Quando eu dei um couro nele, ele ficou doido de raiva. Lá no Nordeste tem um negócio, irmão. Não sei se você já viu que lá no Nordeste o povo tem um negócio de ficar com padre. Com padre eles viram com padre de fogueira, eles puram a fogueira e vamos ser com padre que Deus mandou, e faz um negócio lá e vira com padre. Eles viram crente e ainda é compadre. Pai do Senhor, compadre, Pai do Senhor, comadre, e é compadre até morrer. Eles são muito tradicional. E tem outra tradição lá. Quando alguém briga, discute uma briga feia, que fica realmente com raiva, eles têm um negócio de ficar de mal. E quando ele vai ficar de mal, ele faz assim com o dedo. De mal é para não se falar, não se fala mais, são inimigos. Aí eles fazem assim com o dedo. Tô de mal de você. Aí o outro que brigou tem que pôr o dedo no meio e cortar. Se cortar o dedo, pronto. Nunca mais se fala. Morre velho e não se fala não. É um negócio brabo lá. Aí ele levantou, brabo, disse, estou de mal de você. Eu digo, então, tome, cortei. Fiquei de mal dele. Só que tinha um problema, irmão. Ele estava me ensinando a ler a Bíblia e estava me ensinando a fazer meu nome. E eu só sabia as primeiras 4 letras do meu nome. E aí ele ficou estreito que ele não falava mais comigo. O pastor chegou no outro dia de manhã e já chegou todo animado e disse, olha, se prepara que amanhã à tarde nós vamos para Recife, tu vai pregar num trabalho lá muito grande. Aí pegou o papel e disse assim para mim, ó, toma aí o papel e manda meu filho ler o tema que tu vai pregar nesse tema. Aí quando eu peguei o tema, que eu olhei para o filho dele calado, ficou olhando assim, aí eu peguei o tema, aí o pastor saiu, aí o filho dele passou perto de mim e disse assim, agora leia. Digo, pô, como é que eu vou ler sem saber? Era ele que lia para eu pregar, aí ficou estreito. Eu passei aquela noite, irmão, tentando falar com ele. Ele não queria de jeito nenhum. Eu chegava nele, e aí negão, tá tudo beleza? Ele dizia, você está falando comigo, é? Eu digo, é. Ele disse, rapaz, tá de mal não se fala mais não. Cria vergonha. E não tinha jeito de querer conversa comigo, irmão. E no outro dia, eu doido para saber o que estava escrito ali, para eu poder falar na igreja, e ele nada de querer falar comigo. O pastor mandou ele ir na feira comprar verdura, ele foi. Quando ele voltou muito suado. Sentou numa varandinha assim, colocou uma cadeirinha de balanço e ficou lá se refrescando. Aí quando eu vi ele lá se refrescando, eu lembrei da fraqueza dele. A fraqueza dele era fatal. A fraqueza dele era um negocinho que a gente chama lá no Nordeste de sacolé. Vocês não sei como é que chama aqui, sacolé. Chup-chup, que é feito em casa. Aí a fraqueza dele era isso. Aí eu vi ele lá, o pastor tinha me dado dinheiro e ele não estava com dinheiro. Eu fui lá na casa da vizinha da irmã. Eu disse, ô irmã, o filho do pastor chupa sacolé de quê? Ela disse, olha, ele só gosta de coco. Aí eu disse, a senhora tem de coco? Ela disse, tem, eu tenho coco com leite e coco queimado. Eu digo, me dê 3. E o sacolé de lá é desse tamanho, irmão, é grande para arrebentar. Aí eu comprei logo 3. Comprei, aí ele está lá sentadinho, ele não podia ver sacolé. Aí está lá sentadinho na balança, balançando. Aí eu cheguei, disse, e aí? E ele nem queria saber de falar comigo. Eu digo, e aí, negão? E ele nada. Aí eu peguei o sacolé e fiquei assim. E aí, negão, tá tudo beleza? Aí ele olhou, viu o sacolé. Acho que ele deu um olhão assim. Eu digo, ó, sacolé de coco com leite. Nunca vi, é leite moça com coco. Aí ele olhou. Eu disse, tu quer? Ele disse, quero. Eu digo, tome. Aí ele já pegou. Quando ele pegou, eu digo, esse tá no papo. Aí pegou, chupou. Quando ele terminou de chupar, eu já vim com outro. O de coco queimado. Eu digo, aí esse aqui que é interessante, que é de coco queimado. Aí eu disse, tu quer? Ele disse, quero. Eu digo, tome. Eu digo, opa. Chupou os 2 sacolés, todo animado. Aí eu peguei o terceiro. Eu digo, ó, outro de brinde. Ele olhou para mim e disse, ah, rapaz, tem alguma coisa aí. Você tem alguma coisa, o que é que você quer? Eu olhei para ele bem sério e disse, eu quero lhe pedir perdão, meu irmão. Aí ele olhou para mim e já começou a chorar. Crente é quebrantado, irmão. Ele já começou a chorar. Ele se levantou, me deu um abraço. E eu disse a ele, meu irmão, você me perdoa no nome de Jesus? Ele disse, lhe perdoo. Eu disse a ele, do fundo do seu coração, ele disse, perdoo.
Eu disse, do fundo da sua alma. Ele disse, oxê, eu não já disse que perdoa, rapaz? Eu digo, não, é que eu tenho que ter a certeza, né? Está perdoado mesmo? Ele disse, tá. Eu disse, então, daqui a pouco o pastor vai me levar, né? Vamos ler a Bíblia comigo? Ele disse, eu sabia que você estava com interesse. Aí ele leu a Bíblia, Salmo 23. Quando eu dei o tema a ele, ele disse, ó rapaz, isso aqui é muito fácil, isso aqui é o Salmo 23. É fácil, irmão, para quem sabe ler. Aqui, se você pegar uma pessoa que não sabe ler, esses números, essa letra aqui, ela não está vendo nada. Para ela, está vendo só o risco. Aí como é que eu ia saber que era o Salmo 23? Aí ele leu e disse aqui, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí já estava em cima da hora, o pastor mandou trocar de roupa, troquei. E fomos na Kombi. Entrei dentro da Kombi, fiquei lá no banco de trás. E eu fiquei ensaiando para pregar, né, irmão? Porque eu ia numa igreja, um congresso muito grande. Aí eu fiquei ensaiando sozinho. Salve dos irmãos capazes, Senhor, eu vou ler aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fazendo o gesto, falando, fazendo o gesto. Aí o pastor viu pelo retrovisor, estranhou. O pastor disse, ó varão, tá tudo bem aí? Eu disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até chegar em Recife. Quando chegou em Recife, aquele congresso enorme, bem mais gente do que está aqui. Congressão gigantesco, só as irmãs da comissão, dava mais de 500 irmãs só de um lado. Uma multidão de gente. Quando eu chego na igreja, a irmã diz, o rapaz que veio mal pastor, vem aqui para frente que daqui a pouco você vai ter oportunidade. Aí eu fui, sentei lá na frente. Quando eu fui chegando, irmão, porque eu vi um monte de pastor lá, eu tinha muito medo, quando eu via pessoas com uma Bíblia grande assim, eu tinha medo de pregar perto dela, porque para mim ela era pregadora, então eu ficava morrendo de medo. Eu digo, meu Deus, está uma trilha de pregador aqui. Era na época que saiu a Bíblia de estudo pentecostal, todos os pastores tinham. Quando eu vi aquela trilha de pastor com as Bíblias grandes, eu fiquei morrendo de medo. Eu digo, agora é que eu não posso esquecer mesmo. Aí sentei e fiquei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os irmãos vinham, Pai do Senhor, varão. Eu digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem parar, para não esquecer. E eu doido que a irmã me desse logo a oportunidade, para eu não esquecer o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23, direto. Aí quando de repente, as irmãs da dirigência de oração, um monte lá sentada, uma estava olhando para mim assim, mal olhando mesmo para mim. Aí eu percebi que ela estava olhando muito. Eu disse, aquela irmã está vendo eu falando o salmo. Aí tem a mão na boca, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fiquei mesmo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela continuou olhando para mim. Eu digo, oxe, como é que essa irmã olha tanto para mim? Aí eu parei, me levantei, fui no banheiro. Aí passei por ela e olhando para ela e ela olhando para mim. Aí quando eu passei por ela, ela tipo levantou assim, olhando. Eu estranhei aquilo, irmão. Aí fui no banheiro. Voltei. Aí quando eu voltei, ela continuou olhando. Que a gente percebe quando a pessoa olha muito para a gente. Aí eu fui, eu digo, será que ela está olhando? Aí parei e olhei. Ela estava olhando. Aí eu olhei para ela assim, ela olhou para mim. Eu digo, oxe, será que essa velhinha está me paquerando? Eu digo, mas ela está tão velhinha para me paquerar. E ela olhando. Aí eu sentei e ela olhando para mim direto. Não tirava o olho de mim. Aí o pastor que me levou, olhou para mim assim e disse assim, fica na fé, varão. Quando ele falou, fica na fé, eu lembrei de um negócio que ele tinha falado para mim. Ele falou para mim que o Recife era um dos lugares mais estreitos de pregar. Porque quando um pregador lá em Recife vai usar o púlpito e está em pecado, as dirigentes de círculo de oração se levantam, revelam o pecado do pregador, tomam o microfone e mandam ele sentar. Aí na hora que eu lembrei disso, eu disse, pronto. Eita, Deus está revelando para essa velhinha, eu estou arrebentado agora. Deus está revelando para ela, ela vai revelar que eu bati no filho do pastor, não contei para o pastor, e o pastor vai me pôr de casa para fora. Irmão, fiquei morrendo de medo. Aí eu olhei para um lado, não dava para correr, eu olhei para o outro, não dava para correr, porque não tinha onde passar, tinha que ir embora para frente. E o pastor toda hora ficando comigo, fica na fé, varão. E eu disse, a fé, depois que revelar que eu bati no seu filho, você vai botar a casa para fora. Morrendo de medo, doido que a mulher me desse logo a oportunidade. Aí a irmã disse, o irmão que veio, o meu pastor de Maceió, está com a oportunidade. Aí eu me levantei, já peguei logo o microfone, só que eu estava nervoso, irmão. Eu esqueci de saudar a igreja capaz do Senhor. Lá em Recife, se você não saudar a igreja não recebe sua mensagem. Quando eu peguei o microfone, eu esqueci que era o Salmo 23, só sabia do que estava escrito. Peguei o microfone e disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí os irmãos ficaram que nem vocês estão, só olhando para mim. Aí eu fiquei quieto, só que a irmã que estava olhando para mim, quando ela ouviu minha voz, ela levantou-se e deu um estouro de línguas estranhas muito alto. Lá no Nordeste chama voz de trovão. Ela levantou e deu aquele estouro. Pum! Aí quando ela deu aquele estouro de língua, eu disse, pronto, agora Deus revelou, foi tudo de uma vez. Ela levantou-se e veio na minha direção.
Irmão, diante de Deus, quando ela veio na minha direção, que eu olhei, o pastor lá, fica na fé. Eu digo, na fé agora eu estou arrebentado, com vontade de correr dali. E eu naquela agonia comecei a gaguejar, a errar o versículo, errar tudo que estava falando. Ela se aproximou, ficou bem pertinho do púlpito assim, olhando para mim. Eu digo, pronto. Eu olhava para o pastor e o pastor só ficava fazendo assim. E eu olhava para ela e eu com medo terrível. Ela disse assim, eu quero falar com você. Aí quando ela disse, quer falar com você, eu disse, eu estou pregando. Ela disse, mas não tem nada não, pode vir aqui que eu sou fundadora desse trabalho, eu preciso falar com você agora. Eu disse, ponto, a casa caiu, não tem para onde. Aí fui, né? Quando eu cheguei pertinho dela, a primeira coisa que ela fez foi pegar o microfone. Eu disse, acabou-se. Revelou tudo. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim assim e disse, eu quero perguntar um negócio a você. Aí todo mundo atento para ver o que era, se ela ia profetizar. E ela era baixinha, eu digo, oxe, eu vou pôr o ouvido bem pertinho da boca dela que ninguém vai ouvir. Eu disse, pode falar, irmã. Ela disse, ô moço, porventura, você tem nas tuas costas um sinal de carne e de pelo? Aí eu estranhei, irmã, por quê? Eu digo, oxente, eu tenho, mas como é que a senhora sabe? Ela olhou para mim, os olhos dela encheu de lágrima. Ela disse, no mesmo lugar, pertinho você tem um sinal de sangue grande? Eu digo, eu tenho, irmã. Quem falou isso para a senhora? Aí eu olhei para o pastor, digo, isso é esquema do pastor. Quem falou para a senhora? Ela começou a tremer e começou a chorar. Ela disse, ontem, pela madrugada, eu estava orando. E eu disse, Deus, estou velha, tão velha. Falei a todo mundo que o meu filho um dia ia aparecer. Deus, eu vou morrer e não vou ver meu filho. Quando tu trarás o meu filho? E uma voz disse para mim, minha filha, amanhã eu trarei o teu filho e darei nos teus braços. Eu olhei para ela e disse, eu não estou entendendo. Ela disse, eu sou a tua mãe. Aleluia. Naquela hora, irmão, eu encontrei a minha mãe. A promessa de Deus cumpriu, porque Ele é fiel, é verdadeiro. Andei com a minha mãe, fui nas igrejas que a minha mãe falou que eu ia. Minha mãe disse, eu tenho igreja para você pregar. E todo lugar que eu ia, o povo se assustava, porque ninguém acreditava mais que eu estava vivo. Quem não acredita na tua vitória, vai ter que ver, vai pegar, e vai saber que o teu Deus é fiel, e é verdadeiro. Se coloque de pé. Ali, irmão, minha mãe disse, meu filho, você está com quem? Eu digo, eu estou com o pastor que eu moro na casa dele. Ela disse, você vai na minha casa com ele. Eu fui na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, o meu pai estava doente, estava oprimido, preso dentro de um quarto. Minha mãe bateu no quarto, bateu, meu pai disse, quem é? Minha mãe disse, nego, sou eu. Meu pai disse, o que é que você quer? Meu pai não falava com a minha mãe. O que é que você quer? Minha mãe disse, você tem visita, nego. Meu pai disse, é 10:30 da noite. Isso não é hora de visita, está na porta dos outros não. Ele dizia alto, bravo, para a pessoa ouvir. Aí o pastor disse, é brabo. Disse, não é hora de visita, está na casa dos outros não. Diga para a visita voltar amanhã, e diga para ela não voltar de madrugada também não. Aí minha mãe começou a chorar. Minha mãe disse, nego, essa visita é muito importante. Abre a porta. Ela começou a chorar, ele ficou preocupado. Ele abriu a porta. Quando meu pai abriu a porta, irmão, que eu olhei, ele estava cabeludo, barbudo, mas o rosto dele era igualzinho o meu. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Meu pai tem uma foto que é igual eu quando ele era rapaz. Ele olhou para mim assim e assustou. Ele olhou para minha mãe e disse, é o meu filho? Minha mãe olhou para ele e disse, é. Acamachura, bacamandária. Meu pai correu, irmão, me abraçou, começou a me apertar. Ele disse, você é de verdade? Eu disse, sou.
Ele disse: eu perdi minha vida, meu filho, quando a sua mãe lhe perdeu. Eu não saí mais desse quarto, não fui mais homem para nada. Quando eu perdi você, eu perdi minha alegria de viver. Mas a sua mãe sempre falou que um dia você ia voltar. Ele me abraçou, começou a me apertar, me dar cada aperto, apertar meu rosto. E começou a me beijar. Ele disse: quem é esse homem que está com você? Eu digo: esse é o pastor que eu moro na casa dele. Ele caiu de joelho e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Meu pai caiu de joelho. O pastor orou por ele. Minha mãe ligou para minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha era a única que morava próximo. Minha irmã veio na carreira desesperada, pensando que aconteceu alguma coisa com meu pai. Quando a minha irmã chegou, minha irmã disse: o que aconteceu, mãe? Cadê meu pai? Minha mãe disse: só seu pai ali. Quando a minha irmã olhou para o meu pai, que viu ele chorando, e ela olhou para mim, ela disse: mãe, é meu irmão. Minha mãe disse: é, vá lá, abrace ele. Minha irmã forte, irmã, hoje ela é dirigente de ciclo de oração lá em Recife. Ela me deu um abraço, e no meu ouvido ela disse: meu irmão, me perdoe. Eu pensei que você estava morto, e eu parei de orar por você, mas você está aqui vivo. Ela disse: me perdoe. Eu abracei ela e disse: eu lhe perdoo, minha irmã. Todos os irmãos que desacreditar da tua vitória vai ter que te pedir perdão, porque eles vão ver que o teu Deus não é Deus de brincadeira. O que Ele promete, Ele cumpre com a sua palavra. Minha mãe, naquela hora, foi honrada por Deus. Era irmã e mais irmã a semana inteira, indo lá para me ver e pedir perdão à minha mãe, porque minha mãe foi uma guerreira que não duvidou da promessa de Deus. Minha mãe acreditou naquilo que Deus prometeu. Eu quero orar, irmão. Eu quero orar por você. Uma oração especial que eu sempre faço no meu culto. Eu quero orar. Mas nessa oração, eu não quero que você peça carro a Deus. Eu não quero que você peça casa. Eu não quero que você peça emprego. Você sabia que todos nós temos família? Nós temos família. E o diabo sabe que nós temos família. E sabe o que ele faz? Ele resolve destruir alguém da nossa família. Ele leva para a droga, para a prostituição, leva para o álcool. Eu quero que você lembre de alguém da tua família. Aquele alguém que já foi tão bem, já foi teu amigo, já sorriu com você, se alegrou com você. Hoje ele está no álcool, bebendo. Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o trabalho, está nas drogas, perdeu tudo. Era uma pessoa bem, hoje está na desgraça, perdeu tudo, a expectativa é zero. Eu quero que você, que tem alguém da tua família, e você sabe que o diabo está destruindo ela, e você está vendo ela de mal a pior, nada você tem feito. Às vezes, alguém diz: ó, teu primo está numa droga danada, teu irmão, teu parente, você quer distância dele. Você pede a Deus que ele nem apareça na tua casa. Mas você se esquece, irmão, que aonde ele for, ele vai carregar algo seu. Ele vai levar o teu sobrenome. Quando ele assinar o nome dele, no finalzinho dele, está ali o teu sobrenome. Porque ele é alguém teu. É alguém da tua família. Se acontecer um acidente ou ele morrer, o sangue dele vai acusar que ele é da tua família, porque é o mesmo sangue seu. É alguém que o diabo está destruindo. Perdeu tudo. Está sendo derrotada por Satanás. Você não faz nada por ele, mas hoje você pode fazer. Eu vou fazer uma oração especial. Você vai se colocar no lugar dele, como fosse ele. Eu quero somente que você feche, só você que tem alguém da tua família, que sabe que o diabo está destruindo ela. Eu quero que você se movimente ao corredor da onde você estiver. Só até o corredor, não venha para aqui para frente não. Você vai representar essa pessoa da sua família. Você que tem, vá para o corredor. Você poderia orar por você onde você está. Se caso não der para ir para o corredor, fique bem onde você está.
Mas se der para ir para o corredor, vá. A gente vai fazer uma oração de fé. Você vai representando essa pessoa da tua casa, essa pessoa da tua família, que você sabe que o diabo está destruindo ela. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você deixe a fé se manifestar em você. Se der vontade de você chorar, pode chorar. Lembre dela, lembre como é que ela está, lembre o que o diabo está fazendo com ela. Quem sabe você tem alguém que já está preso, condenado pela sociedade, está preso lá, mas é alguém seu. Alguém mau, mas é alguém seu, que pode ser alguém boa. Alguém que ninguém dá nada, mas pode ser alguém um dia, e as pessoas vão dar crédito. É alguém que o diabo quer destruir, mas pertence a você. Feche os seus olhos, converse com Deus. Eu quero que você diga o nome dessa pessoa para o Senhor. Diga a Deus: visite aí meu parente, Senhor. Visite aí, Senhor. Visite ele. Fale o nome dele, irmão. Abra com o Senhor. Converse com Deus agora. Diga: Senhor, vai ao encontro dele. Transforma a vida dele, Senhor. Abacando vidre a calabada se arabecho menei. Rabacanto e da calabarachu rabacá. Arabacandarábia. O céu está se abrindo agora nessa noite, para Deus ouvir tua oração. Rabacalabarachu rabacandarábia. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho ministrar com a autoridade de Deus, no nome de Jesus, salvação sobre essa pessoa da tua casa, essa pessoa da tua família, que agora está sendo alvo de Satanás, mas agora vai ser instrumento de Deus. Eu ministro pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro desse teu parente, que o Senhor transforme ele, e que o Senhor abençoe a vida dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ministro salvação sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa do seu lado e diga a ela: Deus ouviu nossa oração. Volte para o seu lugar. Não sai agora não, nós já vamos terminar. Eu quero fazer mais duas orações. Uma vai ser para quebrar a força do Exu Mirim, o demônio que destrói a vida das crianças. E outras será pelas pessoas não crentes, as pessoas que não são evangélicas. Você que não é evangélico, você poderia ter ido embora para uma festa, para um outro lugar, mas você não foi. Você ficou aqui. Com isso você honrou Deus com a tua presença. Eu seria muito injusto de minha parte deixar você ir embora e não fazer uma oração especial por você também. Eu queria fazer uma oração especial por você e pela sua família. Mas eu só queria que você desse um pouquinho de tempo seu mais e saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Só aqueles que não são evangélicos. Eu já orei por toda a igreja. Só os que não são evangélicos. Vem aqui à frente rápido. Eu quero orar por você. Enquanto isso, as mães preparam os filhos. Que depois dessa oração, eu vou orar pelas pessoas. Depois da oração de orar por essas pessoas, eu vou orar pelas crianças. Para a gente quebrar a corrente de Satanás que pega as crianças. Tem bastante gente. Pode vir para aqui, pode puxar aqui mais. Depois dessa oração, vou orar pelas crianças. O pastor vai estar terminando.
Não existe condições, pastor, desse coisa ficar mais escuro aqui, né? Por causa das coisas. Eu queria mostrar umas fotos muito importantes, mas ela fica muito... Eu queria mostrar uma foto aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para o rapaz mostrar. Quanto está vindo aí? Eu, quando me converti, eu fui para a cidade de São Paulo. Melhorou. Eu fui para a cidade de São Paulo. Lá eu conheci uma irmã, chamada irmã Célia, dirigente do Círculo de Oração da Vila Barros, em Guarulhos. Ela me apresentou o filho dela. O filho dela é um garotinho novo, um rapaz bonito e muito brincalhão. Uma benção a ele. Ela disse: pastor, o meu filho nasceu com um dom especial. Eu disse: qual dom, irmã? Ele toca todo instrumento, ainda que ele nunca viu, ele toca. Qualquer instrumento feito pela mão do homem, ele toca. Aquele moço tocava guitarra, sanfona, baixo, qualquer instrumento que o homem fez na terra, ele tocava. Eu achei aquilo interessante, eu vi ele tocando tudo aquilo, rapaz alegre, brincalhão. Aí eu viajei para o Amazônia. Quando eu volto com um índio chamado Índio Tereno. O índio disse para mim: eu quero ver, pastor, se esse moço toca todo instrumento, se ele tocar na minha folha. O índio cantava o hino na folha. Se ele cantar na folha, eu acredito que ele toca todos os instrumentos. Eu fui com o índio lá. Quando eu disse para ele: eu tenho um desafio para você. Ele disse: qual é? Eu disse: é você cantar nessa folha. Ele disse: cadê a folha? Aí ele pegou a folha, eu não sabia, a folha tem corda de toque. Ele olhou a folha e falou para o índio: qual é o hino que o senhor não consegue cantar? Aí o índio disse: tem vários hinos que eu não consigo cantar, mas um que eu acho muito difícil é o hino tal. Ele disse: então eu vou cantar para o senhor ver. Ele cantou o hino. O índio ficou bobo com aquilo. Aquele moço, um amigo, uma benção, um rapazinho novo. Uma benção, uma benção, uma benção. O primo dele foi para o Japão. Ganhou dinheiro demais no Japão. Voltou do Japão. Chegou para esse moço e disse a ele: rapaz, o que tu estás fazendo na igreja dos crentes? Os crentes não te dão dinheiro. Tu não tem um carro. Teu pai não tem carro. Tua família não tem carro. Ninguém tem carro. Para de besteira de estar atrás desses crentes. Vamos montar uma banda e vamos ganhar dinheiro. Esse moço pegou a carteirinha da igreja e disse para a mãe dele: mãe, a partir de hoje eu não sou mais crente. Eu vou montar uma banda com o meu primo e não quero ser crente mais. Ele entregou a carteirinha dele. Ele montou uma banda. E a banda dele tornou-se a banda mais famosa do Brasil, conhecida como Mamonas Assassina. Mostra outra. Esse moço aqui, ó, o nome dele é Dinho. Eu tenho um CD dele gravado na igreja cantando. Esse moço era um instrumento de Deus. As músicas que ele canta era hino. Todas elas era hino, ele transformou em música mundana. Por causa de um primo. Mostra a foto, eu e a mãe dele. Aqui, ali ele no sucesso, eu e a mãe dele, irmão. Aqui é a irmã Célia. Ali está uma foto de um na piscina, ali é uma foto desenhada. A irmã Célia é essa daqui. Aquele CD que ela está me dando é evangélico. O Dinho cantando. O Dinho era um instrumento, irmão. Mas por causa do dinheiro, por causa da fama, deixou Jesus Cristo. Passou-se o tempo. A irmã Célia me ligou e disse: pastor, o senhor está aqui em São Paulo? Eu disse: estou. Ela disse: olha, pastor, o Dinho está aqui. Ele vai viajar daqui a 3 dias. E ele gosta muito do senhor e lhe respeita demais. Eu queria que o senhor viesse aqui pregar para ele. Tem como? Eu vou dar o dinheiro da sua gasolina. Eu digo: eu vou, irmã Célia. Peguei o carro e fui. Cheguei lá em Guarulhos, está o Dinho. Se escondeu logo detrás da porta. Quando eu passei, deu um pulo, pulou em cima das minhas costas aqui para segurar ele. Foi trabalho. Brincalhão, criança. Aí brincou comigo, me abraçou e disse: eu tenho uma bênção para o senhor que o senhor vai se alegrar. Aí correu lá dentro do quarto, pegou um cheque de 5.000 reais e me deu. Aí eu disse a ele: Dinho, isso aqui vai resolver muita coisa, muito problema meu. Mas o que eu tenho para te dizer, eu não posso deixar de dizer. Eu olhei para ele, eu disse: Dinho, Jesus Cristo te ama. Te ama muito.
Eu nunca preguei para alguém como eu preguei para o Dinho, irmão. Eu queria ouvir um sim da boca dele. Ele começou a chorar, me abraçou. Ele disse: pastor, nunca tive nada. Eu estou no auge da minha carreira. Eu estou fazendo muito sucesso. Eu não posso ser crente agora. Eu disse: Dinho, o dinheiro é bom, mas se tu morrer, para onde irá a tua alma? Ele disse: pastor, eu conheço a verdade. Quando eu tiver velho, eu vou para a igreja. Eu sei que o caminho é Jesus, e Jesus é através do evangelho. Mas quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja. Eu agora, irmão, vou mostrar a vocês o Dinho mais velho. Mostra o Dinho mais velho aí, irmão. Aí está o Dinho mais velho, sem cabeça, sem braço e sem perna. Não deu tempo ficar velho, irmão. Sabe por quê? O amanhã pertence só a Deus. Você hoje pode estar rico, amanhã pode ficar pobre. Hoje você está com saúde, amanhã você pode adoecer. Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer. E a Bíblia diz: pecador, se Deus pedir a tua alma, o que dirás ao Senhor? Que farás para o Senhor? E dirás a Ele. Dinho perdeu, deixa a foto, o direito de entrar no céu, porque queria ser famoso, queria ter dinheiro e riqueza. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Amados, eu hoje não tenho dinheiro, sou pregador do Evangelho de Cristo, dependo de Deus, da ajuda sua de comprar meu DVD, para eu manter o meu ministério. Mas hoje eu sou feliz, porque eu tenho um nome escrito no livro da vida. Aleluia. Eu quero orar por todos vocês que estão aqui, dizendo a vocês que vocês estão tendo um privilégio que eu não tive. Vocês estão com saúde, fora de prisão, fora de doença. Vocês têm tudo para servir a Deus. Se alguém fizesse o que eu estou fazendo comigo, eu teria aceitado Jesus. Mas eu não tive essa chance. Eu tenho 12 dentes de implante. Ganhei um tratamento nos Estados Unidos, um médico americano. 12 dentes arrancados por alicate. Essa parte da minha boca, se você ver, porque não dá direito para ver, é tudo cortado, de soco que os bandidos me davam. Lá na prisão eu tenho aqui marca no meu corpo de 10 facadas. E tenho mais 2 nas minhas costas. Lá eu apanhei, sofri, mas Deus teve misericórdia de mim. Você está aqui com a liberdade total de fazer uma decisão. O Senhor diz na sua palavra: aqueles que diz que me conhece, mas não segue a minha palavra, esses não me conhecem, não tem parte comigo, nem eu tenho parte com eles. O que me conhece, segue a minha palavra e guarda os meus mandamentos. Esses têm parte comigo e eu tenho parte com eles. Eu quero que todos os irmãos lá estendam a mão para esse povo aqui. Os irmãos, nós vamos orar por vocês. Eu quero dar uma oportunidade a vocês que eu não tive, dizendo a vocês que vocês não são obrigados a nada. Isso é uma decisão sua. Às vezes a pessoa diz: eu acho que eu não dá para ser crente não. Você não sabe. Você só pode dizer se um bolo é gostoso ou ruim se você comer. Você só vai saber se você vai conseguir viver dentro da igreja se você for um dia. Eu queria saber se existe alguém aqui que não quer ficar velho para primeiro aceitar Jesus, mas hoje quer dar uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida. Tem alguém aqui? Levante a sua mão. Olha aí, irmãos. Os irmãos podem dar glória a Deus por isso aí?
Aleluia. 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 O diabo está revoltado com isso. O diabo está revoltado porque tua vida pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que vocês que estão aceitando Jesus continuem com a mão levantada por alguns segundos. Não dá nem para contar, irmão, quantas pessoas estão aceitando Jesus. Eu quero que você continue com a mão levantada e curve a sua cabeça. E eu quero que você faça a prova de Deus. Que às vezes a pessoa cresceu numa religião e acredita que é aquela religião que vai salvar. Eu quero que você diga a Deus, se realmente para ser salvo tem que ser crente, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E Deus vai dar um sinal a você. Mas em primeiro lugar eu quero que você peça perdão pelos pecados. Tem pessoas aqui que estão levantando as duas mãos, irmão. Que vontade de servir a Jesus. Senhor, perdoa agora, Senhor, essas pessoas que estão aqui. Essas pessoas estão te confessando como Salvador, Senhor. Elas estão entregando a vida dela, meu Deus. Elas estão entregando o coração dela para o Senhor. Perdoe agora, meu Deus, os seus pecados. E escreva agora o nome delas no livro da vida, Senhor. Derrame da tua graça, da tua paz sobre ela. Abençoe o seu lar e toda a sua família. Deus, eu ministro salvação sobre elas, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Curve a cabeça. Deus, a casa dela é a tua casa. A vida delas pertence a ti. Abençoe ela na área financeira, física e espiritual. Senhor, mostra a ela que é o verdadeiro caminho, é servindo a ti. Que a tua bênção, Deus, e a tua paz esteja com ela. Aqueles, Senhor, que é bem pouco que estão aqui, que não te aceitaram, livre eles, Senhor. Dê uma outra chance a eles, dê uma outra oportunidade e traga eles novamente para ouvir tua palavra. Deus, mas que essas pessoas passem a te servir em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.